Nas profundezas da masmorra oca, em sua camada mais inferior e perigosa, uma figura sombria pousa no terreno rochoso e irregular. A chegada atrai imediatamente a atenção dos habitantes da caverna, uma matilha de dragões alados de múltiplas cabeças, que gritam e rugem com fúria territorial. A figura, um jovem de cabelo escuro, observa as feras com uma expressão calma, quase entediada, murmurando um som suave e prolongado de reconhecimento. Ele avalia seus oponentes, notando sua natureza e número. 5 corpos, todos dragões sangrentos. Ele acha a situação meramente interessante. Um dos dragões avança, rugindo diretamente em seu rosto, mas ele permanece perfeitamente imóvel, completamente impassível diante da demonstração de agressão. Com uma súbita explosão de velocidade, ele se lança no meio da matilha, um borrão escuro zigue-zagueando entre as feras colossais. Enquanto os dragões continuam seus rugidos cacofônicos, ele se afasta de uma explosão rebatida, comentando como os gritos descuidados deles são irritantes. Ele levanta uma mão, reclamando que seus ouvidos estão começando a doer por causa deles. Energia escura se acumula ao redor de sua palma enquanto ele prepara seu feitiço, Zona do Buraco Negro. O feitiço se manifesta instantaneamente, uma complexa rede de círculos mágicos sombrios se espalhando pelo ar para prender os dragões, interrompendo seu ataque enquanto eles olham em choque. Com um tremendo zunido, as construções mágicas colapsam para dentro, criando um vórtice violento de pura força que rasga a caverna e puxa os dragões para seu centro inescapável. Ele liberou o feitiço, uma esfera de escuridão absoluta que gritava e imediatamente começou a consumir um dos dragões. O vórtice implodiu, colapsando em um único ponto e arrastando a besta massiva para o esquecimento. De pé na caverna agora silenciosa, ele observava atentamente, sentindo que o momento finalmente havia chegado. Em resposta, uma tela translúcida se materializou, exibindo seu status. Nome: Omomorin. Idade: 17. Nível: 9999. Cada um de seus atributos, do poder físico à defesa mágica, havia atingido o valor máximo absoluto de 99.999. Consegui. Triunfante escapou de seus lábios enquanto ele assimilava os resultados. Com um sorriso largo e aliviado, ele comemorou a conquista que buscará por tanto tempo. Ele finalmente havia alcançado o nível máximo. Ele se lembrou do imenso esforço que foi necessário, os anos gastos subindo de nível, muitas vezes sacrificando sono, a busca interminável por locais ideais para ganhar experiência, e a rotina constante de coletar materiais para aprimorar seu equipamento. Ele reconheceu para si mesmo que essa empreitada havia sido mais árdua do que qualquer jogo ao qual já havia se dedicado. Seus pensamentos voltaram ao presente enquanto ele caminhava pela caverna, agora iluminada por numerosos pilares de luz que significavam os materiais deixados pelos dragões derrotados. Enquanto examinava a longa lista de itens adquiridos, um item em particular chamou sua atenção, um olho mágico do dragão manchado de sangue. Ele considerou uma sorte incrível receber um item tão raro, especialmente depois de atingir o nível máximo, e começou a se perguntar sobre a recompensa que poderia receber do Ministério de Gestão de Masmorras. Ele refletia sobre o estado do mundo. 50 anos atrás, masmorras surgiram por todo o globo, causando pânico generalizado. Agora, a humanidade coexistia com elas. Dentro desses lugares perigosos, apenas magia e habilidades podiam ser usadas, mas continham recursos valiosos indisponíveis no mundo exterior, levando as nações a apoiarem os exploradores. Embora a exploração fosse um risco de vida, ele a achava incrivelmente interessante. Admitiu para si mesmo que, como um ex-viciado em jogos, essa realidade era perfeita para ele. Seus pensamentos se voltaram para sua recente conquista. Não importava qual rede social ou fórum ele tivesse verificado, nunca tinha ouvido falar de algo como um limite de nível. Um sorriso determinado se espalhou por seu rosto. Ele havia alcançado o limite. Agora, se perguntava o que poderia existir além dele. Em resposta aos seus pensamentos, uma notificação se materializou diante dele. Recompensa máxima. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Uma nova mensagem forneceu uma explicação. Ele agora podia adquirir habilidades extras. A partir deste ponto, seu nível não aumentaria mais, mas acumular uma certa quantidade de experiência permitiria que ele aprendesse essas novas habilidades. Imediatamente, outra notificação confirmou sua primeira aquisição, a habilidade teletransporte estava agora disponível para uso. Ele processou essa nova informação, com uma expressão pensativa no rosto. Parado em meio à paisagem desolada e gélida, ele considerou a nova habilidade. Teletransporte, interessante. Sentiu o desejo de testá-la imediatamente, mas hesitou. Uma onda de exaustão o atingiu. Ele verificou a hora, 22h08. Percebendo que estivera lutando continuamente desde as 6 da manhã, ele suspirou. Provavelmente era hora de dormir. Ele estava em meio a uma paisagem desolada e conquistada, vestido com seu formidável equipamento de explorador, mas seus pensamentos estavam longe das masmorras. Um único e cansado sentimento ecoava em sua mente. Ele não queria ir para a escola amanhã. No dia seguinte, no entanto, ele se encontrava em uma sala de aula, a realidade mundana da vida escolar substituindo a emoção da exploração. Enquanto os alunos circulavam, uma voz ríspida cortou o barulho, chamando por ele. A voz pertencia a um estudante alto e loiro chamado Onizuka, que o encurralou com um sorriso de escárnio. Seu maldito Momo, ele começou, exigindo 10.000 ienes. O Momorin reconheceu o padrão familiar, ele estava sofrendo bullying na escola. O rosto de Onizuka se contorceu de raiva enquanto ele se inclinava, gritando para que ele se apressasse e entregasse o dinheiro, ameaçando matá-lo se continuasse lento. Apesar da ameaça, ele permaneceu calmo. Considerou que provavelmente deveria resistir, mas depois raciocinou que, se o problema pudesse ser resolvido com dinheiro, não era problema algum. Com economias na casa das centenas de milhões, ou até bilhões, ele não via problema. Ele tirou uma nota da carteira e a ofereceu a Onizuka.
Para ele, gastar esforço em qualquer coisa que não fosse conquistar masmorras era simplesmente um incômodo, mas a transação não foi suficiente para Onizuka. Com uma risada cruel, ele de repente atingiu Omomorin no rosto, fazendo-o cambalear para trás. Ele se gabou de como era útil ter escravos tão excelentes. O ataque continuou com Onizuka chutando enquanto ele estava no chão, cravando o pé em sua lateral. De pé sobre o Omomorin caído, Onizuka sorriu com desdém, comentando que estava feliz por não estar em uma masmorra. Se estivessem, ele afirmou, teria feito um buraco direto em seu estômago. Mais tarde, Omomorin sentou-se sozinho em sua carteira, de cabeça baixa em humilhação. Os sussurros de seus colegas o cercavam, chamando-o de patético e lamentável, especulando sobre quanto do dinheiro de seus pais ele havia entregado. Ele permaneceu impassível enquanto Onizuka e outro estudante se aproximavam. Onizuka mencionou que havia assistido à transmissão ao vivo de Omomo na masmorra com Corias no dia anterior. Internamente, Omomo considerou esse confronto muito preferível a um ataque de monstro. O outro estudante reagiu com admiração, chamando Onizuka de famoso. Com um sorriso presunçoso, Onizuka confirmou que havia sido descoberto e que até receberá uma oferta de colaboração. Omomo lembrou-se do nome. Corias era um influenciador conhecido, famoso por suas populares transmissões de masmorras que atraíam um grande número de seguidores. Onizuka continuou a se gabar, flexionando os músculos ao declarar que sua habilidade era Rei do Punho, um poder que nem mesmo exploradores famosos poderiam ignorar. Ele confirmou com orgulho ao seu companheiro que havia alcançado o nível 30. Ele riu, maravilhado com seu próprio sucesso. A transmissão de ontem já havia acumulado 50.000 visualizações, um número tão alto que era quase avassalador, e ele atribuiu tudo à sua própria presença. Enquanto Onizuka se gabava, Omomo sentou-se em sua carteira, juntando as peças. Ele entendeu agora que a renda era gerada com base no número de visualizações que uma transmissão recebia. Parecia um caminho mais lucrativo do que até mesmo caçar monstros de rank S. Seus pensamentos se voltaram para seu próprio dia tedioso, a monotonia do trabalho, uma prova de matemática iminente e seu plano de testar uma nova habilidade depois da aula. A sala de aula fervilhava com conversas alheias, com alunos discutindo animadamente os rumores de que uma influenciadora famosa chamada Yuri estava em algum lugar no campus. Mais tarde, vestido com seu traje de explorador escuro e encapuzado, ele parou à beira do andar mais baixo da masmorra oca. Uma interface do sistema materializou-se diante dele, exibindo sua vasta gama de habilidades disponíveis, incluindo maestria sobre todas as formas de magia elemental. A tela então destacou uma categoria separada, habilidades extras disponíveis. Uma única entrada apareceu abaixo dela, teletransporte. Ele contemplou a nova habilidade. Embora o nome em si fosse autoexplicativo, ele admitiu para si mesmo que não tinha nenhuma compreensão prática de como realmente ativá-la ou controlá-la. Ele decidiu que este era um bom lugar para testar suas habilidades, mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por um grito agudo ecoando das profundezas da masmorra, deixando-o em alerta máximo. Reconhecendo o som, ele se perguntou sobre sua origem e ativou imediatamente sua habilidade de percepção para localizar a fonte. Seus sentidos se expandiram, revelando uma cena distante. Um único indivíduo estava por perto, mas cercado por 3 presenças malignas distintas. Ele entendeu instantaneamente que, se a situação continuasse, o resultado seria desastroso. Essa circunstância terrível, no entanto, apresentava a oportunidade perfeita para testar seu novo poder. Ele ativou a habilidade teletransporte. Enquanto isso, a fonte do grito, uma jovem mulher, estava encurralada por 3 ogros enormes. Ela lamentava seu azar, o que deveria ser uma simples transmissão ao vivo contra um único ogro havia se tornado uma luta desesperada pela sobrevivência. Enquanto os monstros se aproximavam, ela se desesperou, acreditando que tudo estava acabado. Seus espectadores online assistiam horrorizados. Mas, no momento em que perdeu toda a esperança, uma figura envolta em sombras se materializou atrás dela. Ele apareceu em um redemoinho de energia escura, posicionando-se firmemente entre a mulher apavorada e a criatura que avançava. Ela olhou para cima, em total descrença. Ele avaliou a cena, resmungando que não havia o que fazer. A chegada repentina atordoou o ogro, enquanto os espectadores da transmissão explodiram em confusão, questionando como ele havia se teletransportado para lá em um instante. Sem hesitar, ele avançou, um borrão de movimento enquanto desferiu um golpe rápido e poderoso contra o monstro. Ele desferiu um chute devastador, acertando em cheio a cabeça do ogro. A força do golpe enviou uma onda de choque pelo ar. A cabeça da criatura explodiu com o impacto, e seu corpo maciço foi arremessado para trás. A streamer gritou em choque enquanto seus espectadores inundavam o chat com incredulidade, incapazes de compreender como um único chute poderia derrubar tal fera. Com a ameaça imediata neutralizada, ele pegou a streamer atonita em seus braços, segurando-a com firmeza. Ele olhou para ela, perguntando se estava bem. Corada, ela conseguiu dizer um sim baixinho. Ele simplesmente disse a ela para esperar um momento. Os olhos dela se arregalaram de terror quando outro ogro avançou por trás, e ela gritou para ele tomar cuidado. Imperturbável, ele ativou uma habilidade, teletransporte, e eles desapareceram em um instante, com a clava do ogro esmagando o chão vazio. De um ponto de observação seguro, ele observou os ogros restantes, comentando consigo mesmo como a habilidade era útil. Sua audiência estava em alvoroço, questionando quem ele era e como conseguia desaparecer, com um espectador supondo corretamente que ele estava usando teletransporte. Com sua observação completa, ele se lançou de volta à luta, descendo sobre o segundo ogro com uma velocidade estonteante. Ele acertou seu ataque, mas percebeu, com um leve erro de cálculo, que não era o suficiente. Ele imediatamente ajustou sua posição para outro golpe. Seu chute seguinte atingiu o rosto da fera com força explosiva.
A streamer só pôde observar em silêncio atônito enquanto a criatura cambaleava com um golpe devastador. O segundo ogro caiu no chão, derrotado. Enquanto ele pairava sobre o corpo caído, o chat da transmissão explodiu com elogios e grandes doações em dinheiro, com os espectadores expressando seu espanto e gratidão ao Salvador misterioso. Ele reflete que, em comparação com o dragão sangrento do dia anterior, o ogro mau foi um desafio. Enquanto ele observa o monstro derrotado, o chat da transmissão ao vivo explode. Doações e mensagens de louvor inundam a tela, com espectadores o chamando de herói, um deus, e questionando se ele é mais forte que um aventureiro de rank S por ter salvado a streamer, Miuria Tan. Seu olhar então pousa na garota que ele resgatou. Um pensamento o atinge ao olhar mais de perto. É Yuria, uma garota de sua escola. Ele se lembra de ter ouvido rumores sobre ela, mas fica chocado ao encontrá-la dentro de uma masmorra. Uma sensação imediata de mau presságio o invade. Ele sente que se envolver com ela só trará problemas e considera partir rapidamente. Decidindo que foi melhor a situação não ter se tornado mais séria, ele começa a se virar, raciocinando que uma pessoa com suas capacidades deveria evitar envolvimentos perigosos como esse. Mas antes que ele possa ir embora, a voz de Yuri o chama por trás, implorando para que ele espere. Ela encara as costas dele, com a mente a mil. Ela se considera um membro de alto nível da elite Sociedade 8G, no entanto, o inimigo que ela não conseguiu derrotar foi vencido com tanta facilidade por ele. Ela se pergunta desesperadamente quem essa pessoa poderia ser. Enquanto observa, seus olhos captam um vislumbre de sua informação de status brilhando no ar. O número exibido é impossivelmente alto, nível 9999. A visão a congela no lugar. Seus olhos se arregalam em choque e incredulidade total enquanto o número se registra em sua mente. Toda a sua compreensão de poder é estilhaçada. Essa pessoa parada diante dela estava em um plano de existência completamente diferente. Ele se vira lentamente para encará-la, com uma expressão indecifrável, e faz uma pergunta simples. Quem é você? Um despertador toca, tirando ao Momo Rin de seu sono. Ele abre os olhos sonolentamente, reconhecendo a chegada da manhã. Enquanto se arruma, ele reflete sobre como o dia anterior tinha sido exaustivo, cheio de eventos inesperados que o tentam a voltar a dormir. Seus pensamentos se voltam para uma memória vívida de uma garota de longos cabelos claros chamando com urgência para esperar. Naquela memória, ela implorava a ele, sua voz cheia de desespero. Ela pedia que ele ao menos lhe dissesse seu nome. A resposta dele tinha sido um simples e direto não. A garota, Yuria, olhou incrédula, questionando por que ele recusaria um pedido tão simples. Ela então pareceu ponderar consigo mesma, resmungando que se uma pessoa famosa como ele soubesse o nome dela, isso certamente causaria problemas. Frustrada, ela bateu o pé no chão. Ainda assim, ela não desistiria. Ela se aproximou dele, com um rosto corado, insistindo que, se não o nome, ele deveria pelo menos dizer suas iniciais. Ela até sugeriu a. Ela zombou, acusando de tê-las inventado na hora. Do ponto de observação deles nos picos rochosos, ele jurou que as iniciais eram reais. A memória se desvanece enquanto o Momo, agora em seu uniforme escolar, caminha por uma rua tranquila. Ele se sentiu um pouco mal pelo encontro, mas reafirmou sua crença de que apresentações descuidadas poderiam ser sua ruína. O apelo final de Yuria por algum material permaneceu em sua mente enquanto ele continuava seu caminho. Seus pensamentos são estilhaçados por um estrondo súbito e violento ao seu lado. No mesmo instante, uma mão agarra seu ombro, forçando-o a parar. Ele ergue o olhar e se vê cercado por um grupo de outros estudantes. O líder deles, alto e imponente, com cabelo espetado, o encara com desdém. Ei, ô Momo, grita o valentão, continua um desgraçado esquisito como sempre. Seus pensamentos dispararam ao reconhecer seus agressores. Era Onizuka de novo, mas desta vez ele trouxe amigos, liderados pelo estudante alto de cabelo espetado. O Momo se preparou, imaginando que eles poderiam estar planejando. O valentão alto o confrontou diretamente, afirmando que tinha ouvido os rumores sobre o Momo ter salvado Sou Yuria-chan e que a história estava se espalhando rápido. O Momo recuou, surpreso com a acusação. Ele continuou seu discurso inflamado, mostrando um celular e zombando da notícia falsa ridícula de que o Momo havia derrotado instantaneamente um ogro demônio da morte. Uma terrível constatação ocorreu ao Momo. Yuria devia estar transmitindo ao vivo o evento inteiro. Sua inveja transbordou, e o valentão socou a parede próxima. Ele berrou que agora as pessoas sabiam que tinha sido o Momo, gritando que um perdedor como ele não tinha o direito de se destacar. O impacto jogou o Momo no chão. Ele ficou ali, machucado, enquanto o valentão alto o encarava com um sorriso cruel, estalando os nós dos dedos em satisfação. Caído no chão, o Momo reconheceu a pontada familiar da inveja mesquinha, percebendo que o valentão não havia mudado nada. O agressor zombou, dizendo que um recluso patético como ele jamais conseguiria tal feito. Ele ergueu o olhar e concordou calmamente, afirmando que o valentão estava certo e que não tinha sido ele. Seu oponente soltou uma risada triunfante, exclamando que sabia. Enquanto outro golpe o atingia, o Momo aceitou a surra. Ele raciocinou que era melhor assim, se o boato se espalhasse de que não fora ele, poderia evitar a tensão indesejada. Um pouco de dor era um preço pequeno a pagar. O valentão se inclinou, o rosto a centímetros do de Momo, exigindo uma resposta. Nesse momento, uma voz feminina e clara cortou a tensão, perguntando o que eles estavam fazendo. Na entrada do beco estava Yuria, disfarçada com um boné de beisebol e uma máscara. Ladeada por dois homens imponentes de terno, ela encarava a cena, repetindo sua pergunta. O que diabos estava acontecendo ali? Sua aparição repentina deixou todos atônitos. O agressor loiro, Onizuka, só conseguiu gaguejar o nome dela, incrédulo, enquanto a encarava.
O Momo, machucado e pego de surpresa, ergueu o olhar para a recém-chegada. Ele não conseguia compreender a situação, sua mente acelerada enquanto um rubor subia por seu rosto. Ele se perguntava o que diabos ela estava fazendo em um lugar como aquele. Ignorando a confusão dele, ela fixou o olhar no agressor alto, sua voz ríspida e exigente. Ela perguntou exatamente o que ele pensava que estava fazendo com seu precioso Rei-kun. O agressor recuou, surpreendido por sua franqueza. Ele se recuperou com um sorriso de escárnio, questionando a escolha de palavras dela. Mas ela não cedeu terreno, seus olhos se estreitando enquanto lembrava de que era ela quem estava no controle daquele interrogatório. Até mesmo o companheiro dele pareceu vacilar sob o escrutínio intenso dela. Onizuka concordou nervosamente com a avaliação dela, admitindo que suas ações eram, de fato, bullying. A atmosfera ficou tensa. O Momo a observava, percebendo com um sobressalto que aquela pessoa fria e intimidadora não era nada parecida com a streamer alegre que ele conhecia. O agressor alto também pareceu entender que a situação havia se voltado contra ele. Apesar da gravidade do momento, o Momo a chamou, insistindo que estava bem e que ela não precisava se preocupar com ele. A generosidade dele diante da própria dor pareceu quebrar a fachada severa dela. Um rubor profundo se espalhou por suas bochechas enquanto ela olhava para ele, seu coração palpitando enquanto se perguntava que tipo de pessoa Rei-kun realmente era. Ele, no entanto, entrou em pânico internamente. Isso não era sobre bondade, pensou ele com pânico crescente. Era um movimento calculado. Se ela continuasse interferindo, toda a sua estratégia de apanhar para desviar suspeitas iria por água abaixo. Enquanto Yuria soltava um suspiro baixo, a paciência do agressor alto finalmente se esgotou. Ele explodiu de raiva, recusando-se a acreditar nos rumores. Ele gritou que não havia como um esquisitão recluso como o Momo ser quem salvou a famosa Yuria-chan. A sua diatribe é recebida com um olhar de pura repulsa de Yuria. O rosto dela se contorce de raiva enquanto ela declara as ações dele nojentas. Ela continua, com a voz afiada, dizendo ao agressor que ele não tem o direito de chamá-la com o sufixo familiar chan. Ela acrescenta que é um insulto se quer compará-lo a Rei-kun e o chama de covardes por atacarem alguém em grupo. O agressor e seus amigos ficam sem palavras com a explosão dela. Sua mente então divaga, lembrando-se de Rei-kun com uma expressão corada. Ela suspira, pensando em como a atitude aparentemente indiferente e distante dele só o tornava mais sexy e legal, e como ele conseguia esmagar inimigos sem esforço com uma expressão calma. Perto dali, o Momo observa, com uma expressão que mistura exaustão e irritação. Voltando ao confronto, Yuria dispensa o agressor com um comentário final e cortante. Ela lhe diz que ele não é nada como Rei-kun, ele é simplesmente o pior. O agressor só consegue render os dentes em fúria silenciosa enquanto ela se vira. Em outro lugar, Onizuka se enfurece, questionando por que o mago de aparência sombria está recebendo toda a atenção. Ele insiste que é muito mais charmoso e que a vitória do outro contra o monstro não passou de um golpe de sorte. Ao mesmo tempo, Yuria faz seu próprio apelo, lembrando alguém que seu nível é bastante alto e que ela é razoavelmente famosa. Ela sugere que colaborem na próxima empreitada. Observando-a, o mago de cabelo escuro, Momo, sente que algo está errado. Ele nota que, embora Onizuka esteja certamente fora de questão, Yuria parece perturbada, e ele pergunta se ela está bem. Ela descarta a preocupação com um aceno de mão, rejeitando a proposta por completo. Ela afirma que os níveis da masmorra são irrelevantes aqui e declara que não tem interesse em canalhas que são piores que lixo. Seu insulto atinge o alvo pretendido. Os olhos de Onizuka se estreitam de raiva enquanto ele rosna um aviso para que o desgraçado nunca mais apareça em sua frente. Enquanto ele avança, Yuria rapidamente se interpõe entre ele e Momo, estalando a língua em aborrecimento e gritando que já basta. Sua intervenção chega um momento tarde demais. Onizuka já agarrou Momo pelo colarinho de seu uniforme. Ele grita para Yuria não se meter, chamando-a de escória. Ela retruca para ele calar a boca, enquanto Momo concorda silenciosamente que isso já foi longe demais. A situação se agrava quando o valentão alto intervém. Momo, agora com arranhões recentes na bochecha, olha para seu agressor maior e pergunta se é só isso que ele tem. Com fria determinação, ele se desculpa, afirmando que não pode pegar leve com ele. Ele então desfere um golpe súbito e poderoso, seu punho conectando-se em cheio com a mandíbula do valentão alto. A força do golpe joga o valentão no chão, inconsciente. Momo permanece de pé sobre seu inimigo derrotado enquanto Yuria e os dois homens de terno observam de uma porta próxima, suas expressões uma mistura de choque e observação silenciosa. Ele aceita calmamente o desafio do próximo agressor, que o avisa para não ficar convencido só porque derrotou Onizuka. Sem hesitar, ele acerta o novo oponente em cheio no rosto, zombando dele por ser só da boca para fora. Ele pergunta como é ser derrotado justamente pelo cara sombrio que ele menosprezou. O ataque é implacável, uma saraivada de golpes que aterrissam com precisão brutal. Seu oponente desaba, ainda gritando incrédulo, apenas para ser recebido com um chute rápido que o silencia. De pé sobre os corpos agora inconscientes de seus agressores, ele limpa a poeira da roupa, comentando casualmente que a luta acabou. À distância, Yuri observa a cena se desenrolar. O grito preocupado dela com o nome dele corta o ar, mas é abafado por uma nova ameaça. Onizuka, com um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto, revela uma faca. Ele brande a arma, avisando Momo que aquilo não acabou. Ele tenta intimidá-lo com uma ameaça, revelando a conexão de seu irmão mais velho com a Yakuza. Um silêncio tenso paira no beco, a ameaça pairando no ar. Sua expressão permanece totalmente impassível. Ele descarta a ameaça com um simples "e daí", antes de questionar a inteligência de Onizuka por recorrer a uma faca, sugerindo que um movimento tão infantil significa que ele deveria repetir o ensino fundamental.
O insulto enfurece seu último oponente. Com uma eficiência súbita e brutal, o mago de cabelo escuro intercepta o ataque de faca do valentão alto. Ele torce o braço do agressor, fazendo a arma voar, e continua com um chute poderoso que joga o valentão no chão. Ele aproveita a vantagem, torcendo o braço do valentão caído. O valentão grita em agonia, implorando para que ele pare, mas o mago apenas o encara com um olhar frio e questionador, como se estivesse confuso com o pedido de misericórdia. Ele fala, com a voz monótona. Pergunta por que o valentão, que infligiu tanta dor aos outros, agora implora por sua vida quando os papéis se invertem. Ele questiona se o valentão honestamente espera que ele pare só porque foi pedido. Enquanto isso, Yuri assiste a cena inteira se desenrolar em seu celular, com os olhos arregalados de choque. Ela está transmitindo o confronto ao vivo, mostrando cada movimento dele para o mundo. Um pensamento cruza sua mente. Ele agora está em uma situação em que não pode mais pedir ajuda. Os comentários da transmissão zombam do terror do valentão. Os espectadores perguntam como é ser espancado por sua vítima, declarando que a vida dele acabou agora que tantas pessoas viram isso. Afirmam que o preço por encostar um dedo em sua Yuria e em Omomo é alto. O rosto do valentão é uma máscara de puro desespero enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto. O mago de cabelo escuro se inclina, informando ao valentão que ele nunca foi considerado um rival, apenas um incômodo, e que é só isso. O valentão tenta desesperadamente implorar para que ele espere. Um impacto agudo e brutal interrompe a súplica. O resultado é devastador. O valentão está no chão, espumando pela boca e completamente incapacitado. Yuri observa, sua voz tremendo enquanto sussurra. Reikun, de pé sobre seu oponente derrotado, ele afirma calmamente que, se alguém é forte, pode retaliar por erros do passado. Mas para ele, esclarece, uma vida diária comum e pacífica é a coisa mais importante de todas. Mais tarde, em um parque tranquilo, uma mão aplica gentilmente um curativo em sua bochecha machucada. Ele aceita o gesto, murmurando que isso deve ser o suficiente. Ele permanece imóvel enquanto Yuria se inclina, o rosto a centímetros do dele. Ela pergunta com genuína preocupação se ele realmente não está sentindo dor depois de apanhar tanto. Ele internamente descarta o pensamento, socos de um amador não o afetariam, com a mente focada na proximidade surpreendente dela. Ele explica que seu plano original era simplesmente seguir o fluxo para limpar seu nome, mas a aparição repentina dela fez tudo sair dos trilhos. Ele então questiona como ela sequer sabia o que estava acontecendo com ele. Em resposta, ela lhe dá uma piscadela animada e um sinal de positivo, assegurando-lhe com confiança que já o identificou perfeitamente. Atrás dela, ele solta um suspiro de cansaço. Agora sentados juntos em um banco de parque, ela esclarece que já estava transmitindo ao vivo e pretendia encontrá-lo de qualquer maneira. Vendo a situação difícil em que ele se encontrava, ela sentiu que não tinha outra escolha a não ser protegê-lo. Ele escuta, ponderando a lógica dela. Pensa consigo mesmo que uma aventureira de rank S é apenas uma garota comum fora de uma masmorra, questionando por que ela desafiaria tão prontamente 4 homens grandes como se fosse a coisa mais natural do mundo. Percebendo seus pensamentos, ela retruca com uma expressão nervosa que a pessoa que conseguiu matar instantaneamente um orca demoníaco não é, de forma alguma, um estudante de ensino médio comum. Inclinando-se para perto mais uma vez, ela explica que veio para pagar sua dívida com ele. Ele apenas consegue encará-la de volta, completamente perplexo com a declaração dela. Ela se vira com um bico, resmungando que nunca teve a chance de agradecê-lo apropriadamente antes, então ele não deveria se preocupar com isso. Em seguida, ela reclama que ele é uma pessoa verdadeiramente antissocial. Mudando de assunto, ela pede que ele a chame de Karen de agora em diante, revelando que seu nome verdadeiro é Miyamoto Karen. Ele percebe que chamá-la por seu nome de streamer, Yuria, em público atrairia muita atenção. Ele a chama de Karen, e ela imediatamente aproveita a oportunidade, declarando que o chamará de Reiko em troca. Ele protesta que nunca pediu nenhum tipo de pagamento, mas ela ignora sua queixa de forma brincalhona. Ele diz sem rodeios para Karen parar de se envolver com ele. O rosto dela fica encoberto por uma sombra enquanto ele questiona por que ela está sequer falando com ele. Em resposta, ela se inclina para mais perto, com o rosto corado. Ela afirma ter informações que nem mesmo seu 1 milhão de inscritos conhecem, informações mais valiosas do que as que ele possui. Ele não se impressiona, descartando a ideia. Suas próximas palavras, no entanto, capturam toda a sua atenção. Slime de oricalco. Seu olho se arregala em um interesse súbito e aguçado. O nome traz à mente um monstro formidável, conhecido por seu poder defensivo avassalador. Embora extremamente difícil de derrotar, ele concede imensos pontos de experiência e fornece materiais para a criação de equipamentos de primeira linha, recursos dos quais ele carece. Ele questiona internamente os motivos dela. É um monstro tão raro que até mesmo encontrar um é uma façanha. Por que ela compartilharia uma informação tão valiosa com outra pessoa? Como se lesse sua mente, ela sorri radiante, explicando que ouviu sobre um surto em massa ocorrendo na masmorra Oeste Sakura. Ela pensou que a informação seria útil especificamente para ele, a quem ela agora chama de Reikun. Ela então o convida para ir com ela depois da aula. Ele oferece um simples obrigado pela informação útil, mas seu tom sugere uma recusa à companhia dela. Irritada com sua indiferença, ela cerra os punhos em frustração. Mais tarde, ao cair da noite, a lua ilumina a grande fachada da masmorra Oeste Sakura. Lá dentro, A contempla sua situação. Seu nível já está no máximo, mas se ele pudesse obter o equipamento mais forte. A imagem de uma lâmina formidável aparece em seus pensamentos. Tendo tomado sua decisão, ele permanece em silhueta na entrada da masmorra, vestido com seu traje de aventureiro escuro, pronto para enfrentar o desafio sozinho. Ele entrou na masmorra, liberando imediatamente uma torrente de poder.
Uma explosão massiva de luz e sombra rasgou a horda de monstros, obliterando tudo em seu caminho. Sua expressão permaneceu impassível, seus olhos escuros inspecionando a devastação com um foco frio e inabalável. A esmagadora demonstração de força não lhe custou esforço algum. Na entrada da masmorra do extremo oeste, uma grande multidão de aventureiros se reuniu. Observando-os à distância, a jovem de cabelos claros nota que muitas pessoas apareceram. O mago de cabelos escuros ao seu lado comenta que, no final das contas, eles acabaram vindo juntos. Ele de repente pega a mão dela, fazendo-a ofegar de surpresa. Ele explica que o andar mais baixo desta masmorra é o 50º, e levaria muito tempo para chegar lá normalmente, mesmo com os slimes de oricalco presentes. Ele diz para ela se segurar. Quando ela ressalta que correr ainda levaria 1 ou 2 horas, ele simplesmente afirma que não será necessário. Com uma ordem para irem, ele a puxa para frente, ativando uma habilidade. Uma onda de energia escura e luz os envolve enquanto realizam um movimento instantâneo. Eles reaparecem em um vasto salão com colunas. A jovem está perplexa, perguntando o que acabou de acontecer e confirmando se este é realmente o andar mais baixo. Ele explica calmamente que usou uma habilidade que adquiriu recentemente chamada Movimento Instantâneo. Sua atenção está fixa na cena diante deles, uma horda massiva de criaturas cristalinas e escuras. Ele as identifica como slimes de oricalco, cujo número avassalador preenche o salão. Ela estima que talvez haja 10 deles, sugerindo que ainda poderiam escapar. Ele a corrige sombriamente, com o rosto sombreado. Não são 10, mas 1000. Sem um momento de hesitação, ele salta para o meio do enxame. Lâminas de energia escura se estendem de seus braços enquanto ele abre caminho através dos slimes com uma velocidade estonteante, estilhaçando seus corpos cristalinos. Aterrissando no meio da horda, ele ativa sua magia de atributo de fogo. Entoando para que as criaturas sejam devoradas, ele libera uma zona de proeminência, e círculos mágicos intrincados surgem, engolfando a área em uma explosão massiva. Ela observa a devastação, completamente atônita com o poder dele. Ela se maravilha com o quão incrível ele é, pensando consigo mesma que ataques mágicos não deveriam funcionar em slimes de oricalco. Ele se vira para ela, perguntando por que ela não está lutando. Ele explica que, embora a alta defesa deles normalmente anule o dano, isso é irrelevante para ele porque seus atributos estão no máximo. Pegando a mão dela mais uma vez, ele diz que estão indo para o próximo local. Ela concorda docilmente enquanto se afastam. Enquanto observava, a convicção da streamer Gel se solidificou. Ele era, sem dúvida, mais forte e impressionante do que qualquer um que ela já havia encontrado. Uma nova determinação se formou dentro dela, ela também queria se tornar mais forte, ser uma garota digna de estar ao seu lado. Ele já estava em movimento, liberando uma torrente de magia rúnica sombria que dizimava os monstros restantes na câmara. Em meio ao caos, ele gritou para que ela corresse para o outro lado. Com um sorriso confiante, ela concordou, preparando um feitiço cristalino próprio. Ela liberou sua magia do elemento água, zero absoluto, fazendo um espigão colossal de gelo emergir do chão. Ele observou, com um leve sorriso nos lábios, impressionado com a habilidade dela. Ela deu uma piscadela confiante, uma performance digna de seu 1.000.000 de inscritos. Eles lutaram em perfeita sincronia, o poder sombrio dele complementando a magia de gelo dela. Um olhar compartilhado passou entre eles, um entendimento silencioso no calor da batalha. Quando a poeira baixou, ela inspecionou a câmara silenciosa, notando uma única criatura derrotada. Questionando-se se era a última, admitiu seu cansaço. Uma súbita percepção a atingiu com um choque, seu nível havia disparado para 150. Ela se virou para ele, maravilhada, apontando que até mesmo exploradores de rank S estavam apenas no nível 120. Ela insistiu que tudo era graças a ele, mas ele desviou o elogio, afirmando que a informação dela sobre os slimes de oricalco foi a chave para seu sucesso. Ela se recusou a aceitar a modéstia dele, declarando apaixonadamente que tudo se devia ao poder dele e que estava verdadeiramente feliz por tê-lo conhecido. Ele desviou o olhar, com um toque de desconforto no rosto, e comentou baixinho que ela estava sendo excessivamente dramática. Seu momento de silêncio foi quebrado quando seus sentidos subitamente se aguçaram, sua atenção voltando-se para um estímulo invisível. Uma notificação registrou-se em sua mente. Ele havia adquirido uma nova habilidade extra, reflexão de ataque mágico. Ele pondera sobre a natureza de sua nova habilidade, reflexão de ataque mágico. Significaria que ele poderia simplesmente refletir a magia de um oponente de volta para ele, ou haveria algum outro significado oculto? Ele resolve testar suas capacidades na próxima batalha. A percepção o atinge com uma onda de empolgação. Era uma nova habilidade extra, conquistada após a árdua luta para derrotar centenas de slimes de oricalco. E já era a sua segunda. O mago de cabelos escuros analisa suas aquisições recentes com um sorriso de canto. A coleta do slime de oricalco foi substancial, 2 núcleos, uma carapaça, uma bolsa de mana e uma joia. Ele reconhece que este é um rendimento bastante respeitável. Ele continua a percorrer seu inventário, encontrando materiais ainda mais raros. Ele possui 999 unidades de cada um dos seguintes itens: olhos de dragão tingidos de sangue, folhas de parasita de espírito morto e escamas de dragão divino, além de 107 orelhas de slime de oricalco. Ele reflete que esses materiais do tipo fantasma são particularmente raros e devem ser vendidos por um preço muito alto. Com seu inventário confirmado, sua expressão se enrijece com determinação. Um item semelhante a uma carta em sua mão se dissolve em partículas de luz enquanto ele jura que não faz diferença, ele levará seu objetivo até o fim. Enquanto ele se mantém firme, Karen se aproxima, perguntando o que acabou de acontecer. Ela ressalta que o chefe da masmorra deveria ser muito mais poderoso. Ele simplesmente a lembra de que disse que cuidaria de tudo.
As bochechas dela coram enquanto ela o encara, surpresa com sua demonstração de poder. Sua declaração deixa os outros aventureiros em um silêncio atônito. Um homem loiro de terno grita que isso é impossível e que todos estão condenados. Ao lado dele, um homem mais velho e barbudo observa com severidade. O mago se vira para Karen, dizendo a ela que é hora de ir para casa. O homem barbudo encara o corredor vazio da masmorra, murmurando incrédulo. A cena muda para a manhã seguinte, com a luz do sol entrando em um quarto enquanto alguém se pergunta o que está acontecendo. Deitado na cama, o mago de cabelos escuros lê as notícias em seu celular. Um artigo discute como o grupo de caça supostamente mais forte não conseguiu lidar com uma ameaça recente, especulando sobre quem poderia ter causado tal perturbação e se uma figura lendária do passado retornou. Ele suspira, lamentando que seus dias de paz acabaram. Seus pensamentos são interrompidos por uma notificação às 6h12 da manhã. É uma mensagem de Onizuka, afirmando que sabe sobre o encontro do mago com o Momo-Rei na manhã às 10 horas. A mensagem contém uma ameaça direta. Onizuka irá para a masmorra celestial com Yuri-Atan para matá-lo. A expressão do mago escurece instantaneamente. Ele rende os dentes, a mensagem trazendo de volta memórias das provocações passadas de Onizuka sobre ele ser um fardo que só era tolerado por causa de sua influência. Ele resolve que, desta vez, demonstrará seu verdadeiro poder. Sem perder tempo, ele liga para Karen. Ele pergunta se ela está acordada e se tem um momento para conversar. Do outro lado da linha, ela parece surpresa, mas ouve com atenção enquanto ele começa a lhe dizer a hora e o local. Ele faz a ligação para Karen, que imediatamente questiona sua decisão de envolvê-la. Ela ressalta que, fora das dungeons, ele é apenas um estudante comum e ela, uma garota normal, perguntando por que ele pediria sua ajuda depois de ter lhe causado problemas. Ele simplesmente diz que está tudo bem. O tom dela muda para um de intensa emoção ao confessar que gosta muito dele, declarando que se é isso que precisa para ficar com ele, então ela o fará. A declaração dela paira no ar enquanto ela continua, insistindo que já está ao seu lado. Ela admite que pode ser apenas uma substituta para outra pessoa, mas desta vez, ela resolve ser quem irá protegê-lo, mesmo que sua versão habitual não seja capaz disso. O Momo-Rin concorda com o pedido pelo telefone. Do outro lado, Miyamoto Karen responde com uma pergunta animada. Após o término da ligação, ele se senta sozinho em um corredor, sua expressão endurecendo com determinação. Sua determinação o leva a um novo local, a masmorra celestial. Ele se posiciona como uma figura solitária em um vasto cânion rochoso sob uma lua brilhante, seu rosto demonstrando uma determinação sombria. De repente, uma figura muito maior surge em seu caminho, bloqueando a passagem. É o Valentão Alto, agora vestindo trajes diferentes, que o confronta com um sorriso confiante. O Valentão pergunta se o Momo-Rin se lembra dele, gabando-se de que não é mais o fracote que era antes. Ele acrescenta que não adianta fugir. O Momo-Rin simplesmente confirma sua declaração. Ele continua, revelando que preparou um item especial apenas para esta ocasião, certo de que será interessante. O Momo-Rin observa em silêncio. Em outro lugar, Miyamoto Karen parece estar assistindo aos eventos se desenrolarem a partir de seu equipamento de streaming. Sua postura confiante se transforma em um grito furioso. Ele declara que fez preparativos meticulosos e que não há como ele perder para alguém tão abaixo de seu próprio nível. Ele exibe uma poção, explicando que é um item especial que aumenta temporariamente seus atributos. Ele provoca o Momo-Rin, perguntando se ele entende as implicações, e se gaba de ter criado um anulador de habilidades para esta luta antes de beber a poção. Os efeitos da poção se manifestam. Ele bate o pé, rachando o chão sob ele, e ruge um desafio para que o Momo-Rin venha a lutar. O Momo-Rin observa, impassível. Ele responde calmamente, concordando em lutar de acordo com as regras do Valentão desta vez. Ele então adiciona uma condição: se essas regras forem quebradas, ele fará com que seja sua vitória. Ele faz a declaração com uma certeza inabalável. Enquanto ele fala, uma transmissão mostra uma audiência reagindo às suas palavras, confirmando que o confronto está sendo transmitido. Ele se manteve firme enquanto a chuva caía na vasta caverna do Sky Dungeon. Do outro lado, o Valentão Alto mantinha sua posição. Mas o duelo deles foi ofuscado por uma nova chegada, uma forma colossal e monstruosa descendo de uma enorme fenda no teto, sua sombra imensa cobrindo a arena. Num beco mal iluminado, o Valentão Alto é emboscado por uma figura sombria que avança contra ele com garras afiadas. Perto dali, o Momo-Rin observa com uma expressão focada, o dedo apontado como se estivesse dirigindo o ataque. A forma sombria, revelando ser o próprio Omomo, corta o torso do Valentão com uma velocidade estonteante, forçando um grito de choque de seu alvo. Ele passa por seu oponente em um borrão de movimento. O Valentão Alto se vira, enfurecido e confuso, exigindo saber para onde ele está olhando. De repente, uma força invisível lança o Momo para trás pelo ar, fazendo-o tombar descontroladamente. Ele cai no chão, olhando para cima com uma mistura de surpresa e irritação. Ele grita para seu oponente não se empolgar. Caído no chão em meio aos restos estilhaçados de uma construção sombria, ele ergue o olhar e vê o Valentão Alto pairando sobre ele, que pergunta zombeteiramente se isso é tudo que ele tem. O Valentão empunha um porrete enorme e cravado, chamando o Momo de patético. Ele revela que esteve assistindo a transmissão ao vivo do evento, ciente das zombarias e provocações do público online dirigidas ao seu oponente. Com uma expressão furiosa, ele balança o pesado porrete para baixo em um arco poderoso, com o objetivo de esmagar o mago caído. O golpe devastador é completamente detido quando o Momo materializa um grande escudo retangular de energia escura. Ele calmamente identifica a construção como uma arma do ego, para o choque do Valentão. Com sua arma estilhaçada, o Valentão Alto cai de joelhos, derrotado.
O Momo fica de pé sobre ele, com sua própria arma sombria ainda intacta, e exige saber se tudo isso é uma mentira. Seu olhar permanece fixo e intenso. Abaixo, outra figura surge na chuva, um homem com um manto escuro de colarinho alto. Ele está cercado por um enxame de orbes flutuantes e brilhantes, cada um marcado com um sigilo circular complexo. O homem fala, seu tom carregado de condescendência, observando que seu oponente havia baixado a guarda. O valentão alto ri com um abandono selvagem, seu rosto contorcido em uma careta de alegria. Abaixo dele, uma explosão massiva irrompe, lançando detritos e energia em todas as direções. Ele continua sua risada triunfante, declarando que os globos oculares de seu oponente devem estar saltando para fora. Em meio à explosão, o mago de cabelo escuro é engolido, a força do ataque aparentemente o sobrecarregando enquanto o valentão se gaba de que este é o poder de sua magia, mas o ataque se dissipa de repente. O mago de cabelo escuro permanece firme, seu braço brilhando com um novo poder. Um homem de óculos e bigode observa incrédulo, questionando o que está vendo. O mago ativou uma nova habilidade, reflexão de ataque mágico. A explosão refletida avança de volta para seu criador. A expressão triunfante do valentão se transforma em uma de puro terror e agonia enquanto sua própria magia o consome. Ele grita, seu corpo atormentado pela dor, enquanto o mago de cabelo escuro observa, seu objetivo completo. Com o valentão agora caído, derrotado e inconsciente no chão, o mago volta sua atenção para as consequências. Perto dali, a garota streamer, Karen, o chama, perguntando se ele está bem. Ela o olha com preocupação, mas ele sente outro perigo. O homem de bigode observa enquanto a expressão do mago se endurece. Ele grita urgentemente para Karen se abaixar. Ele age instantaneamente, jogando-se sobre ela para proteger seu corpo com o dele enquanto uma saraivada de projéteis escuros e cilíndricos chove de cima, impactando o chão ao redor deles. Do chão, o valentão derrotado começa a rir loucamente mais uma vez. Ele se gaba de que este é o fim, que ambos morrerão aqui. Enquanto a poeira assenta, o mago se levanta um pouco, ainda cobrindo Karen protetoramente. Ele pergunta se ela está ilesa, e ela confirma que está bem. Ele olha para cima, na direção da origem do ataque. Um novo grupo chegou, liderado por uma figura encapuzada com longos dreadlocks claros. O mago reconhece a gravidade da situação, percebendo que está em uma batalha de chefe. Ele se vê confrontado por mais um grupo hostil. O homem na frente, usando um boné de beisebol e com uma cicatriz na bochecha, sorri e anuncia que estavam esperando. Ele é ladeado por vários outros, um com cabelo claro e trançado que casualmente segura uma faca nos lábios, um homem de rosto sério com cabelo escuro penteado para trás e outro com um coque no fundo. Enquanto este primeiro grupo se revela, outro emerge das sombras. A figura encapuzada com dreadlocks avança, acompanhada por um homem careca e corpulento com uma cicatriz dividindo seu olho. A figura encapuzada se dirige diretamente ao mago de cabelo escuro por seu nome completo, ou Momorim, com a voz cheia de uma antecipação ameaçadora. Em um salão de pedra em ruínas, um homem de cabelo claro e espetado se dirige a seus dois companheiros, um mago de cabelo escuro e uma garota com orelhas de animal. Ele declara que, pelo bem de seu mestre, esta batalha deve ser vencida, perguntando se eles entendem. Abaixo deles, uma força hostil se reúne, liderada por um homem careca e com uma cicatriz. Um dos agressores zomba, confiante de que não perderão para um bando de crianças. Ele se vira com um sorriso de canto, confiando a situação a um homem de capuz vermelho, que confirma entender seu papel. As duas facções opostas se posicionam para o conflito na vasta e danificada câmara. A expressão do mago de cabelo escuro endurece enquanto ele questiona por que estão sendo atacados, ressaltando que foram eles os invocados. O homem careca e com cicatriz se agiganta sobre ele, sorrindo cruelmente ao retrucar que o fato de terem sido invocados é exatamente o motivo pelo qual devem ser eliminados. Sem aviso, o homem grande agarra o mago pela cabeça e bate brutalmente seu rosto no chão de pedra. O impacto é tão forte que racha o próprio chão sob ele. Seu rosto se contorce em agonia enquanto seu agressor esfrega sua cabeça contra a pedra áspera, forçando um grito de dor de seus lábios. Enquanto o ataque continua, um único pensamento passa pela mente do mago. Ele se pergunta por que isso está acontecendo de novo, questionando se está fadado a perder tudo o que lhe é caro. A dor desencadeia uma memória, o impacto agudo e visceral de um punho atingindo um rosto. A memória se aguça, revelando uma versão mais jovem de si mesmo no chão, derrotado. O líder de cabelo penteado para trás está sobre eles, zombando de sua derrota para um amador. Enquanto o garoto jura se tornar mais forte, um homem grande e barbudo que observava de perto o aconselha que, para proteger os outros, ele deve primeiro aprender a proteger a si mesmo. Naquele momento do passado, o mentor barbudo coloca a mão em sua cabeça, dizendo-lhe que o mar de árvores o reconheceu e que seu desejo por uma vida pacífica era uma mentira. O garoto percebe que estava enganando a si mesmo. Perto dali, a garota com orelhas de animal observa, aliviada. De volta ao presente, ainda preso ao chão, o mago de cabelo escuro faz um voto solene. Ele protegerá sua mestra, mesmo que precise se tornar um demônio para isso. Ele declara que seus inimigos não tocarão um dedo nela, e sua súbita determinação choca os espectadores. Ele olhava para frente, seus olhos arregalados com uma intensidade arrepiante. Uma sombra cobria seu rosto enquanto ele continuava sua declaração, sua voz baixa e ameaçadora, prometendo que nas profundezas do inferno, o mago de cabelo escuro, rei, posta-se protetoramente diante da espadachim de rabo de cavalo duplo, sua expressão fria de fúria. Ele avisa os bandidos ao redor que eles se arrependerão de irritá-lo das profundezas do inferno. Em resposta, o homem de capuz vermelho zomba, dizendo ao moleque para não ser convencido. O homem encapuzado ordena que seus homens avancem, descartando o rei como apenas um garoto e dizendo para não vacilarem.
Enquanto os bandidos avançam com um rugido, uma aura de energia escura, semelhante a uma garra, se materializa ao redor da mão de Rei. Em resposta, Rei salta para o meio deles, um borrão de energia escura. Os bandidos balançam suas armas improvisadas, mas ele se move com uma velocidade impossível, desviando de seus ataques desajeitados. Ele ataca com eficiência brutal. Sua mão sombria agarra o rosto do homem de capuz vermelho, a força do impacto enviando ondas de choque pelo ar enquanto outro bandido é arremessado por um chute poderoso. O ataque termina em um instante. Corpos estão espalhados pelo chão, inconscientes ou se contorcendo de dor. O homem grande e careca com a cicatriz já é derrotado entre os caídos. Os poucos bandidos restantes olham incrédulos. Um deles pragueja, perguntando-se em voz alta como alguém poderia ser tão poderoso mesmo fora de uma masmorra. Enquanto ele está de pé em meio aos caídos, a espadachim, Karen, se aproxima por trás. Ela pergunta quem ele realmente é, observando que seu nível de experiência em combate é anormal. Ele vira a cabeça ligeiramente, o olhar ainda afiado, e pergunta se ela acha que ele pode ser subestimado por outros grupos. Sua mão repousa no cabo de uma adaga escura e ornamentada. Suas palavras provocam um dos bandidos restantes, que grita indignado, questionando como um mero garoto poderia ter alguma experiência de combate real e o descartando como apenas um menino mimado. Rei encara calmamente os agressores restantes. Ele afirma que, em comparação com monstros, eles estão no nível de um pintinho. Os bandidos apenas conseguem encará-lo de volta, atordoados em silêncio por sua declaração. Ele encarou com calma o líder dos bandidos, que, enfurecido, o chamava de pirralho. Implacável, Rei segurou sua lâmina sombria e perguntou se o homem estava realmente perdendo para um mero bebê. A provocação deixou o líder furioso. Ele berrou uma ordem para seus homens, dizendo-lhes para atacar e para garantir que pegassem a mulher também. Antes que os bandidos pudessem reagir, Rei explodiu em movimento. Ele avançou, um borrão de energia negra e aço, abrindo caminho diretamente através de seus agressores. Seu ataque foi implacável. Em uma sucessão de golpes precisos, ele dizimou os bandidos restantes, seus corpos arremessados para o lado pela força de seus ataques. O líder encapuzado foi pego no massacre, um jato de sangue rompendo de seu peito enquanto era violentamente derrubado. Seus homens restantes observaram, incrédulos. Um deles não conseguia compreender como seu líder, seu Laniki, pôde ser derrotado por um oponente tão jovem. Rei postou-se sobre o homem caído, que gemia de dor. Ele o questionou com calma, revelando que havia armado uma isca para atraí-los. Exigiu saber por que estavam agindo agora e se estavam sendo manipulados por alguma família de políticos. O líder se recusou a lhe dar qualquer informação. Em resposta, Rei agarrou um punhado do cabelo do homem, sua expressão endurecendo. Com um movimento brutal e rápido, ele bateu a cabeça do homem diretamente no pavimento duro, quebrando o chão com um impacto. Enquanto o bandido jazia inconsciente, Rei permaneceu sobre ele, seu olhar frio e inabalável. Ele falou com a forma imóvel, dizendo-lhe para simplesmente responder ao que foi perguntado e questionando se apenas seu corpo era resistente, mas não sua cabeça. Caído e derrotado no chão, o líder dos bandidos tosse sangue e faz um último aviso desafiador. Ele diz a Rei que sua bravata é temporária, pois o irmão mais velho de Jima chegará em breve. Quando isso acontecer, ele declara, a vida de Rei estará acabada. O nome chama sua atenção. Ele considera a palavra em silêncio, sua expressão endurecendo. Jima, sua contemplação é interrompida por uma súbita percepção. Karen apareceu, confirmando o aviso do bandido, o irmão de Jima é formidável, e a luta deles acabou. Enquanto ela fala, uma lâmina enorme corta o ar em direção a eles. Com um grito, Rei a empurra para o lado no exato momento em que a arma se choca contra o chão. Um homem com o rosto cheio de cicatrizes e um tapa-olho desce sobre o campo de batalha, comentando sobre os movimentos impressionantes de seus oponentes enquanto se prepara para atacar perto da espadachim de rabo de cavalo duplo, que está caída. Abaixo, um mago de cabelo escuro intercepta outro combatente, sua capa sombria se agitando enquanto sua lâmina estilhaça o chão com um impacto. Sua lâmina maciça colide com a espada do mago com um som agudo de aço. Olhando para seu oponente sob a luz do luar, o homem do tapa-olho observa que o jovem mago é mais capaz do que parecia à primeira vista. Enquanto permanecem travados em combate, os olhos do mago de cabelo escuro se fixam no rosto de seu adversário. De repente, ele exclama, chamando a atenção para as cicatrizes do homem. Ele questiona como é possível que o homem seja tão forte com tal ferimento. O homem do tapa-olho parece perplexo com a pergunta enquanto é forçado a parar outro golpe da arma sombria do mago. Uma memória do passado emerge, uma versão mais jovem do homem do tapa-olho, com um rosto sem cicatrizes, conduz um pequeno menino de cabelo escuro pelo pátio de uma propriedade tradicional. Lá dentro, o menino olha para cima com seriedade, agarrando as vestes do homem alto que está diante dele e de outros dois acompanhantes. Retornando ao conflito presente, o homem do tapa-olho, identificado como Jima, comenta com surpresa que a expressão determinada do mago permanece inalterada. A espadachim de rabo de cavalo duplo, sentindo uma conexão, pergunta se eles se conhecem. O mago de cabelo escuro confirma, afirmando sem rodeios que Jima é o homem que o criou no lugar de seu pai. A postura endurecida de Jima se desfaz instantaneamente. Com os olhos arregalados e marejados, ele gagueja incrédulo, questionando se é mesmo Rei-sama e perguntando por que ele está ali. A cena mais ampla revela outro homem caído no chão, derrotado, enquanto a figura de capuz vermelho observa. Rei explica que o outro grupo começou a briga. Enquanto Jima o encara em choque, Rei pergunta se ele deve cuidar dos arruaceiros para ele. Enquanto isso, Jima paira sobre os bandidos derrotados, sua presença lançando uma longa sombra. Ele exige saber se eles entendem quem provocaram. Os homens no chão estão apavorados, um deles gaguejando em confusão.
Jima é identificado não apenas como um combatente, mas como Bakurono, o líder do grupo Kanda. Este confronto traz à mente a reputação temível de Omomo Rei, infamemente conhecido como o Silenciador Encharcado de Sangue. Sua imagem é de uma determinação fria, apoiada pelas sombras de uma organização poderosa e ameaçadora. De volta ao beco, os bandidos sobreviventes ficam em silêncio atônito ao reconhecerem o jovem parado em meio aos seus companheiros caídos. Um deles, com o rosto transparecendo incredulidade, gagueja a pergunta que paira no ar: ele é o filho do chefe. Ele não lhes dá atenção, em vez disso, vira-se para o espadachim de Maria Chiquinha que treme ao seu lado. Ele a tranquiliza gentilmente, dizendo-lhe que ela está segura agora. Com a segurança dela confirmada, ele volta seu olhar frio para os homens derrotados. Ele exige saber o que está acontecendo, questionando por que o grupo Kanda estaria envolvido com o silenciador encharcado de sangue. Ele pensa consigo mesmo que esta situação é de fato estranha. Seu interrogatório continua enquanto ele pergunta por que estão fazendo manobras políticas. Ele emite um aviso severo: para o próprio bem deles, devem ficar longe dele, pois ele não pode prever o que acontecerá a seguir. Ele nota que o medo deles é compreensível. À distância, Jima aborda a situação. Ele admite que não pode falar livremente, mas uma atmosfera profundamente inquietante tomou conta de toda a organização. Ele confessa que nem mesmo ele sabe o que o futuro reserva. Rei processa essa revelação, sua mente a mil. Ele acha tudo muito estranho. O grupo Kanda é uma das forças mais poderosas do Japão, é quase impensável que uma organização assim esteja em estado de desordem. Seus pensamentos são interrompidos pelo espadachim de Maria Chiquinha, que se curva profundamente. Ela se desculpa profusamente, alegando que a culpa é de sua própria incompetência e implora por seu perdão. Rei dispensa seu pedido de desculpas, dizendo-lhe para parar. Sua raiva, ele explica, não é direcionada a ela ferve só de ver o rosto de Onizuka, aquele com quem ela estava se aliando. Jima Bakurono se dirige ao jovem mago, Rei, afirmando que, embora não estivesse falando sério antes, agora está. Ele pergunta sobre os itens secretos que vieram do departamento de gerenciamento de dungeons, questionando se a mestra de Rei está concentrando seus esforços na exploração de dungeons. Seus olhos se estreitam ligeiramente enquanto ele repete o termo desconhecido. Itens secretos? Jima explica que o país os tem estocado, observando que o suco de XP que Onizuka usou devia ser um desses itens obtidos do departamento. Uma memória vívida mostra Onizuka sendo consumido por gavinhas sombrias e escuras, com um frasco da substância na mão. Ele descarta o assunto, dizendo a Rei para não se preocupar e garantindo que sua mestra certamente gostará dele. Rei, no entanto, desvia o olhar, sua expressão sugerindo que há algo mais importante em sua mente. Ele muda de assunto completamente, perguntando: como está meu pai? Ele está bem. A postura severa de Jima se desfaz em um largo sorriso enquanto ele confirma com entusiasmo que sim. Em outro lugar, o homem de terno loiro se reporta a seu superior. Ele explica que, ao rever um vídeo do incidente, ouviu Onizuka gritando sobre a pessoa importante de Rei. Seu superior lhe diz para se acalmar. Rei fecha os olhos com um suspiro suave, comentando para si mesmo que algumas coisas realmente nunca mudam. Seus pensamentos se voltam para uma lembrança de seu pai, que aparecia como uma figura monstruosa e sombria. A criatura se desculpou, explicando que falhou porque mimava demais Rei, e por isso fazia uma cara tão aterrorizante na frente de seu subordinado. Ainda outra memória surge, desta vez de um pai gentil e humano bagunçando seu cabelo. Esta versão de seu pai lhe disse para não se preocupar com suas notas e que estava fazendo um bom trabalho, admitindo que só era doce com seu filho. Voltando ao presente, Rei toca a testa, imerso em pensamentos. Ele acha impossível acreditar que seu pai ordenaria sua morte. Lembrando-se das palavras de Jima sobre uma atmosfera inquietante, ele começa a suspeitar que algum tipo de problema pode estar se formando dentro da organização. Ele escuta enquanto o homem loiro confirma que seu item das costas preferido será entregue no dia seguinte. O homem acrescenta que foi informado sobre o dinheiro de Onizuka e que resolverá o assunto com o irmão mais velho de Rei. Antes que ele possa responder, Jima Bakurono o interrompe, dizendo a Rei para dispensar a preocupação excessiva. Ele então dá uma ordem direta, que uma substituição para a ferramenta quebrada seja entregue até o dia seguinte. Bakurono confirma o comando com um simples entendido. Com o assunto resolvido, o homem loiro garante a Bakurono que cuidará do que restou. Bakurono concorda e, enquanto conversam, Rei e espadachim de caudas gêmeas se viram para deixar o local, com os agressores derrotados ainda espalhados pelo chão. Eles caminham em silêncio por uma floresta escura. Rei quebra o silêncio, observando como ela está reservada. A espadachim não oferece resposta, seu olhar fixo à frente. Ele continua seu pensamento em voz alta, concluindo que a cautela dela é compreensível, considerando seu próprio envolvimento com um grupo perigoso. Essa reflexão desencadeia uma memória de um tempo em que a vida era mais simples. Ele se lembra de estar com seus amigos quando um deles se desculpa, explicando que sua mãe o avisou para não brincar muito com o Rei. Apesar do protesto de outro garoto de que o jogo não havia acabado, o primeiro insistiu em ir embora. A memória se torna mais nítida. Seus amigos, que eram tão próximos no dia anterior, mudaram de repente. Ele os vê correndo para longe, em seu desespero para alcançá-los, tropeça e cai com força no chão. Ele permaneceu no chão, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto se perguntava o que havia feito de errado. Ele não conseguia entender por que eles haviam fugido dele. O sentimento de isolamento era palpável. Ele se lembra de ver outras crianças e até adultos mantendo distância, seus sussurros o rotulando como assustador e alguém a ser evitado. Esse passado doloroso moldou sua determinação atual. Ele passou a acreditar que uma vida comum e pacífica era a coisa mais preciosa de todas.
Para alcançar isso, ele resolveu se tornar comum, evitando conexões humanas, perdendo-se no mundo dos jogos e dedicando seu tempo a explorar dungeons. Sua mente se fraturou, refletindo sobre uma vida passada amaldiçoando sua própria existência. Tinha sido um caminho vazio, definido por evitar os outros. Trazido de volta ao presente, ele ouviu a espadachim de caudas gêmeas se desculpar. Ele se virou para ela, perguntando se ela havia se assustado, e então afirmou que ela agora devia entender que ele não era a pessoa respeitável que ela havia imaginado. Ela observou que eles conseguiram superar a provação em segurança desta vez, mas a expressão dele permaneceu sombria. Ele rebateu que não havia como saber quando seriam arrastados para tal perigo novamente. Virando-lhe as costas, ele declarou que, por essa mesma razão, a associação deles tinha que terminar. Ele elaborou, insistindo que estar com alguém como ele era uma má ideia, um fato que ela certamente já devia ter percebido. Ela permaneceu em silêncio atrás dele, suas palavras sobre querer uma vida comum ecoando em seus pensamentos. Enquanto começava a se afastar, ele proferiu uma verdade final e sombria. Tinha sido um erro da parte dele sequer ter esperança de tal coisa desde o início. Em seu quarto, um mago de cabelo escuro se espreguiça amplamente, um bocejo escapando enquanto ele reconhece a fadiga persistente do dia anterior. Um som repentino de seu celular chama sua atenção, e ele o pega para ver a notificação. O celular exibe uma notícia com a foto de um suspeito com o rosto obscurecido. Uma mensagem de alguém chamado Jima aparece, informando que o assunto relacionado a Onizuka foi concluído e aguarda sua confirmação. A imagem da notícia mostra Onizuka algemado, sendo escoltado por 2 policiais para dentro de um veículo. Comentários de espectadores online piscam na tela, zombando dele por sua vida ter acabado e chamando-o de criminoso descarado. Ele responde a Jima, confirmando que viu as notícias e agradecendo por seus esforços, refletindo que o pessoal de Jima cuidou de tudo. Jima responde com agradecimentos e se oferece para providenciar também a recuperação do equipamento de streaming de Yuria. Seus pensamentos se voltam para uma conversa com a espadachim de Maria Chiquinha. Ele se lembra de ter dito a ela que deveria cortar os laços com ele, insistindo que estar ao seu lado nunca lhe trouxe nada de bom. Ela olha para baixo, em silêncio por um momento, antes de refutar silenciosamente sua afirmação. Ele insiste, questionando as palavras dela e avisando que, se ela ficar com ele, poderá ser arrastada para seus assuntos perigosos. Em resposta, ela olha para ele, com um leve rubor nas bochechas. Ela pergunta se ele realmente esqueceu o quanto ela gosta dele. Ela continua, explicando que teve um pressentimento desde o início. Quando o nome da gangue Onizuka foi mencionado, ele não vacilou. Mesmo quando uma faca foi apontada para ele, ele permaneceu completamente calmo. Ele desvia o olhar, uma gota de suor na têmpora. Ele admite que, para ser honesto, não ficou surpreso, apenas pensou que Rei era um cara legal. Mas então uma percepção o atinge. Você é. Ele começa a dizer. Antes que ele possa terminar seu pensamento, ela diminui a distância e o envolve com os braços em um abraço apertado. É por isso, diz ela suavemente, que você não deve carregar tudo sozinho. Ele permanece em silêncio enquanto o espadachim de caudas gêmeas o abraça, sua voz suave, mas convicta. Ela lhe diz que entende que ele é, no fundo, uma pessoa verdadeiramente gentil. Ela confessa que foi por essa gentileza que se apaixonou. Sem se preocupar com o que os outros possam pensar, ela implora para que ele a deixe permanecer ao seu lado de agora em diante. Ele olha para ela, com o pensamento cruzando sua mente de que ela é, de fato, uma mulher estranha. Sua expressão muda, preenchida por uma determinação ardente. Ela declara que o seguirá mesmo que ele tente fugir, e que a gravidade da situação deles não a fará mudar de ideia, finalizando seu voto com um polegar para cima, determinado, embora um pouco envergonhado. Ao olhá-la, uma profunda constatação o atinge. Talvez ela esteja lhe oferecendo exatamente aquilo que ele desejava desesperadamente desde que era uma criança pequena e solitária, uma conexão genuína que sempre lhe foi negada. Mais tarde, no conforto de seu quarto, um leve sorriso toca seus lábios enquanto ele lê uma mensagem em seu celular confirmando que seu pedido foi atendido. Seus pensamentos voltam para ela, reconhecendo mais uma vez que mulher peculiar ela é. No dia seguinte, ele chega à escola, caminhando com a multidão matinal de alunos em direção ao prédio principal. Dentro do corredor, outro aluno quase esbarra nele, mas rapidamente se desculpa e sai do caminho apressado. Ele continua, sua expressão inalterada. Sua presença impõe deferência imediata dos outros. Mais 2 alunos o avistam, um cumprimenta com respeito formal, o Momo-sama, enquanto o outro inclina a cabeça profundamente enquanto abrem caminho para ele. Ele continua andando, uma gota de suor se formando em sua têmpora. É dolorosamente claro que todos estão com medo dele. Ele conclui que eles devem ter visto a transmissão. Nesse momento, seus pensamentos são interrompidos por uma colega de classe chamando seu nome. Ela se aproxima com entusiasmo, explicando que queria agradecê-lo. Por causa das ações dele, ela revela, ela finalmente foi libertada de seus agressores. Ele ouve a hesitação da garota antes de perguntar se ela estava sofrendo bullying. Ele a tranquiliza, explicando que, com o comportamento violento recente de Onizuka se tornando amplamente conhecido, os outros valentões provavelmente estão se mantendo discretos, então ela não deveria se preocupar com ele. Ele continua, dizendo a ela que, já que foi libertada de seus agressores, agora deveria viver sua vida como bem entendesse. Visivelmente comovida e corada, a garota agradece profusamente. Rei oferece uma simples despedida e se vira para sair, enquanto ela o observa partir com uma expressão radiante e alegre. Afastando-se da escola, ele suspira, lamentando a perda de seus dias pacíficos agora que se tornou o centro das atenções. Seus pensamentos são interrompidos quando um carro de luxo preto e elegante para ao seu lado. A porta do carro se abre e uma mulher elegantemente vestida sai. Ela se dirige a ele com o título formal ou Momo-sama, afirmando que estava esperando.
Rei fica visivelmente surpreso com sua aparição repentina. Uma mão segura a porta de um carro aberta enquanto a voz de uma mulher chama. Perto dali, o estudante de cabelo escuro, Rei, encara incrédulo, exigindo saber o que ela está esperando. A mulher que abriu a porta, sua motorista, se inclina para perto de seu ouvido. Ela sussurra que o líder do grupo a enviou com instruções para fazer uma cena, para se exibir deliberadamente a fim de intimidar os alunos indisciplinados. Ele mal consegue acreditar no que ouve, gaguejando em protesto contra o absurdo das ações dela. Enquanto ele é levado em direção ao carro de luxo, Onizuka e outro colega de classe observam em choque total. Eles especulam que a bela mulher deve ser amante de Omomo e ficam pasmos com o veículo caro, concluindo que ele realmente vive em um mundo diferente do deles. A perturbação pesa em sua mente, seus dias de paz estão arruinados. A motorista pergunta se o assunto dele diz respeito ao item clandestino que ele mencionou. Quando ele confirma, ela simplesmente diz para ele entrar. Sentado lá dentro, ele se enfurece silenciosamente, resmungando uma maldição contra o velho responsável. A motorista dá a ordem para partir, e o carro arranca em alta velocidade. Mais tarde, em uma sala no porão, Rei confronta o homem de tapa-olho, Bakurono, agarrando-o pela gravata. Ele pergunta se Bakurono está com raiva, avisando que ele deveria estar preparado para o que está por vir. O homem mais velho responde calmamente que é claro que está. Ele aperta o nó da gravata, gritando que Bakurono destruiu a vida pacífica que ele estava tentando construir. Apesar de sua raiva, ele força um pedido de desculpas pelo grande problema que causou, soltando, Rei Requa, sua raiva ainda palpável. Ele exige que Bakurono pare de enrolar e lhe conte tudo sobre o assunto do item clandestino. O homem com tapa-olho encara com calma e revela a verdade. O vice-diretor do Departamento de Gestão de Masmorras quer se encontrar com o jovem mestre. Rei fica chocado e em silêncio com a notícia. Ele explicou que não se tratava de níveis ou de ser um incômodo. O oficial solicitou especificamente uma reunião depois de ver o vídeo da batalha de Rei com o ogro demoníaco. Rei, no entanto, permaneceu cético, insistindo que não tinha desejo de encontrá-los. Suspirando de exasperação, Bakurono insistiu que a reunião seria benéfica para Rei. Ele enfatizou que seu envolvimento pessoal deveria indicar a gravidade da situação, fazendo com que Rei cobrisse o rosto em frustração, percebendo que esta era uma reunião que não poderia evitar. Ele cedeu relutantemente, perguntando se Bakurono realmente entendia as implicações. Com um sorriso confiante, Bakurono afirmou que sim, perguntando retoricamente se Rei achava que o vice-diretor lhe ofereceria uma recompensa por seus problemas. Com o assunto resolvido, eles seguiram por um corredor longo e estéril, seus passos ecoando no silêncio. Chegando a uma pesada porta de madeira, eles pararam quando ela foi aberta por dentro por um homem mais velho de terno. O homem olhou diretamente para Rei, reconhecendo pelo nome, Omomo-kun. O homem, Iijima Shinji, vice-diretor do Departamento de Gestão de Dungeons, apareceu na porta, ladeado por 2 guarda-costas. Ele examinou Rei, comentando que ele possuía uma presença muito além da de um estudante de ensino médio típico. Dentro do escritório, Iijima se apresentou formalmente. Rei notou internamente seu alto cargo como chefe do Departamento de Gestão de Dungeons. Iijima estendeu a mão, garantindo a Rei que era uma honra conhecê-lo e que aquilo não era uma mera formalidade. Ele havia solicitado especificamente essa audiência. Ele então apresentou um cartão de visita, estendendo para que Rei o pegasse. Rei aceitou o cartão, desculpando-se sem jeito por não ter um para oferecer em troca. Iijima riu, descartando a ideia e explicando seu verdadeiro propósito. Continha um número de telefone para ser usado para evitar investigações policiais. O vice-diretor então revelou a profundidade de seu conhecimento, afirmando que, embora Rei fosse um influenciador na superfície, ele era secretamente o jovem chefe do grupo Kanda. Iijima avisou que essa vida dupla o tornava suscetível a problemas, uma revelação que deixou o Rei completamente atordoado. Ele permaneceu em silêncio, processando a revelação, enquanto o vice-diretor Iijima continuava a falar. A autoridade explicou que, embora o Japão seja tipicamente sensível a tais assuntos, ele tomaria providências para evitar quaisquer investigações desnecessárias. Se a polícia chegasse, Iijima instruiu, Rei deveria ligar para o número no cartão que ele havia fornecido. Sua suspeita cresceu. Receber uma oferta de um favor tão significativo de uma autoridade de alto escalão sugeria uma agenda oculta. Ele questionou o vice-diretor diretamente, perguntando se tratava de um assunto de grande importância. A autoridade emitiu um som suave de intriga. Rei, por sua vez, reconheceu a considerável perspicácia do homem. Ele percebeu que talvez devesse ser ele a baixar a guarda, e não o contrário. O homem com o tapa-olho, Jima Bakurono, apresenta uma seleção de itens ao jovem de cabelo escuro, Rei. Um livro grande e brilhante flutua no ar entre eles, suas páginas virando rapidamente enquanto uma energia mágica irradia dele. Jima anuncia que lhe mostrará os outros itens também. Enquanto o livro flutua, Rei olha para cima, surpreso. O tomo é identificado como Livro do Domador, nível 1, um item que concede ao usuário uma nova habilidade ao ser usado. Essa habilidade, conforme ilustrado, permite ao usuário comandar monstros, como um ciclope e um dragão alado, como seus familiares. O jovem fica atônito. Ele questiona como é possível obter uma habilidade extra apenas usando um item, especialmente porque ele só aprendeu a usar sua própria habilidade de movimento instantâneo recentemente. Ele reflete que, embora a capacidade de domar monstros seja comum em jogos, ele nunca ouviu falar de um explorador de masmorras com tal poder. Jima então apresenta o próximo item. Uma ave brilhante, semelhante a uma fênix, se materializa, sua forma descrita como a pena da ave imortal. Ele explica que, se o usuário morrer dentro de uma masmorra, este item o ressuscitará uma vez, restaurando-o com a saúde completa. Ele não consegue deixar de pensar que este é um item de trapaça.
Jima confirma seu valor, afirmando que itens de ressurreição são extremamente raros e, sem dúvida, serão de grande utilidade. O homem continua sua apresentação com um gesto grandioso, revelando que também preparou outros itens poderosos, um baú de tesouro transbordando de ouro, várias poções potentes e um cajado mágico. Ele convida Rei a levar o tempo que precisar e escolher o que desejar. Após um momento, ele toma sua decisão com um sorriso confiante. Ele declara que quer o livro do domador. O homem mais velho, Ijima, expressa surpresa, perguntando se ele tem certeza e questionando o valor de uma habilidade tão desconhecida. Jima, no entanto, simplesmente afirma que não importa. Ele aponta para frente com um sorriso confiante, explicando que, para um jogador, o apelo está precisamente no desconhecido, é uma questão de romance. Jima solta um suspiro exasperado. O homem mais velho, de bigode, sorri, parecendo entender. Ele comenta a escolha de Rei, observando que, em vez de escolher um item obviamente poderoso, ele deliberadamente escolheu aquele envolto em mistério. Ele se dirige a Rei diretamente, afirmando que suspeitava que o jovem não era um estudante de ensino médio comum. O vice-diretor então insiste, pedindo que Rei revele seu nível. Jima intervém, garantindo a Rei que ele não precisa responder, embora reconheça a força do jovem. Rei, no entanto, decide cooperar, mas não sem um aviso arrepiante. Se eles contarem isso a alguém, ele os matará. Ele então apresenta suas informações de status, enquanto Ijima concorda prontamente. Ao verem a informação, ambos os homens ficam chocados, incrédulos. Jima grita que é ridículo, enquanto Ijima gagueja, incapaz de processar o que está vendo. Nível 9999, o máximo possível. Enquanto questionam como algo assim pode ser real, Rei, indiferente, tapa os ouvidos, reclamando do barulho. Sua explosão de surpresa diminui, e Ijima encara o jovem com admiração. Ele murmura que é maravilhoso, confirmando que seu julgamento inicial sobre Rei não estava errado. Ele então volta sua atenção para o vice-diretor, chamando pelo nome e perguntando se pode fazer uma pergunta. Depois que Ijima o incentiva a continuar, Rei pergunta sobre uma arma específica, a espada do fim do mundo. Ele explica que ouviu dizer que ela se tornou uma candidata para a criação de armas, mas parece que ninguém a quem ele perguntou sabe de nada. Ele elabora, afirmando sua intenção de forjar a arma ele mesmo, mas revela que, apesar de seus melhores esforços, não conseguiu encontrar o último material necessário. Em resposta, Ijima explica que a agência de administração de dungeons possui informações não disponíveis ao público. Ele revela que, embora os outros 4 materiais, o olho demoníaco encharcado de sangue, o cajado guia da morte, a escama reversa do dragão divino e a joia real do slime de oricalco, sejam conhecidos, o componente final permanece um mistério, designado apenas por pontos de interrogação. Ijima admite que nunca ouviu o nome dessa arma antes, achando o assunto todo intrigante. Ele pergunta se nem mesmo Ijima sabe qual é o material final. O vice-diretor pede desculpas, confirmando que não sabe, mas acrescenta que está profundamente interessado e tem recebido relatórios sobre o assunto de sua equipe, deixando o Rei a ponderar sobre essa nova informação. Ele ouviu, atônito, enquanto o vice-diretor Ijima explicava um fenômeno raro. Dentro das dungeons, os pensamentos e a determinação de uma pessoa podem, às vezes, se cristalizar em uma joia, que por sua vez se torna um item. Ijima supôs que mesmo alguém tão familiarizado com dungeons como o Rei não saberia de tais coisas e questionou se era realmente possível simplesmente descartar um item tão especial, gerado pessoalmente. As palavras ecoaram em sua mente. Um item especial. Antes que ele pudesse processar a informação, a conversa foi interrompida. Ijima olhou para o relógio, notando a hora tardia, embora Jima dissesse para ele ir embora se precisasse. Um assessor apareceu na porta, anunciando que o próximo compromisso do vice-diretor o aguardava. Ignorando a interrupção, Ijima voltou toda a sua atenção para Rei, afirmando que tinha um favor a pedir, um que ele acreditava que apenas Rei poderia realizar. Rei parou com uma expressão de leve confusão, emitindo um som simples e interrogativo. Ele se encontrava em uma rua movimentada da cidade à noite, com pedestres circulando sob a luz de uma lua brilhante que espiava por entre as nuvens. Andando no meio da multidão, sua mente se voltou para a recente discussão sobre os itens de fundo com Ijima. Ele refletiu que se envolver em assuntos tão problemáticos era um incômodo, mas admitiu que havia ganhado algo com isso. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando uma figura de cabelos longos e esvoaçantes passou correndo por eles e desagueando entre as outras pessoas na rua. Ele observou a pessoa se afastar, seus olhos acompanhando o movimento apressado dela pelo beco. De repente, a figura, uma jovem chamada Karen, parou e se virou. Atrapalhada, ela chamou o nome dele, exigindo saber se ele a estava seguindo. Ela imediatamente riu da situação, cumprimentando-o alegremente como um Reikon. Disse que o encontro era uma coincidência, explicando que ela também estava apenas dando um passeio noturno. Ele comentou sobre o bom momento e estendeu uma sacola de papel para ela. Explicou que era um novo equipamento de streaming, que deveria ajudar na recuperação da conta dela e poupar-lhe algum trabalho. Karen aceitou com um sincero obrigada. Ela abraçou a sacola contra o peito, com uma expressão de pura alegria. Sua alegria transbordou em uma canção espontânea sobre a sacola do Rei e o cheiro do Rei. Ele desviou o olhar, com uma gota de suor na têmpora, e resmungou sobre como ela e sua música eram estranhas. Ele caminha ao lado de Karen pela rua quando ela chama seu nome. Virando-se para encará-la, ele vê uma expressão preocupada em seu rosto enquanto ela pergunta o que há de errado, querendo saber se ele se envolveu em algum novo problema. Ela insiste no assunto, lembrando de braços cruzados que a situação com Jima e a gangue ainda não foi resolvida.
Ele descarta a preocupação dela, dizendo que não é nada com que ela precise se preocupar, embora seu olhar se desvie, pensativo. Ele reconhece a verdade nas palavras dela, mas esclarece que, como não faz parte da gangue, não planeja se envolver ativamente. Em resposta, Karen de repente agarra seu braço, com os olhos arregalados com uma ideia, exclamando que esse é exatamente o ponto. Seu rosto cora de empolgação enquanto ela propõe um plano. Eles deveriam usar o canal de streaming dela. Ela declara como seria legal uma streamer se envolver de repente em um grande conflito social. Ele começa a protestar, mas ela o interrompe, declarando alegremente que o assunto está resolvido. Enquanto ela cantarola uma musiquinha sobre ser uma streamer intrusa, ele enterra o rosto na mão, totalmente exasperado e se perguntando se ela ouviu uma única palavra do que ele disse. Sua frustração dá lugar a uma memória de um tempo diferente. Ele se lembra do apelo sincero de Karen, sua declaração de que o amava loucamente faria qualquer coisa, ser ordenada, ser enganada, se isso significasse que ela poderia ficar ao seu lado. Voltando ao presente, ele a encontra sorrindo para ele. Ela pergunta, brincalhona, se ele está intimidado, mesmo com seu histórico, apontando que ele não afastou o braço dela. Ele reflete internamente sobre como ela é uma mulher estranha. Um novo sentimento começa a se agitar dentro dele, uma emoção que ele ainda não consegue nomear ou entender. Apesar de sua confusão, enquanto ela continua a se agarrar alegremente ao seu braço, ele percebe uma coisa, pelo menos por enquanto, ele não tem desejo de fugir à força desta situação. Ele anda por uma rua da cidade à noite, com Karen agarrada firmemente ao seu braço. Ela protesta de brincadeira contra as tentativas dele de se soltar, enquanto ele insiste para que ela o largue. Enquanto continuam, uma grande tela pública próxima ganha vida, interrompendo o ambiente noturno com um alerta de notícias de última hora. A transmissão mostra um grande edifício sob o céu noturno enquanto a voz de um repórter explica que chegaram informações sobre múltiplos invasores ligados ao incidente Kazumi de Kill. O noticiário então mostra um close-up de um dos invasores, cujos olhos são descritos como perturbadoramente vagos e vazios. Na manhã seguinte, a atmosfera é completamente diferente enquanto os alunos chegam à escola, com os eventos da noite anterior parecendo distantes. Em meio aos cumprimentos matinais habituais trocados entre os alunos no portão da escola, um telefone começa a vibrar insistentemente, sua tela exibindo uma chamada de Ijima. O telefone pertence a Rei. Ele encara a tela, perguntando-se por que Ijima estaria ligando para ele a essa hora. Seu olhar se levanta e ele avista o próprio homem, o vice-diretor Ijima, parado perto do portão. Rei questiona por que ele se exporia em um lugar tão público. Antes que ele possa refletir mais sobre isso, um som agudo irrompe do sistema de som da escola. Uma voz alta e urgente anuncia uma potencial ameaça terrorista nas proximidades, ordenando que todos evacuem para um local seguro sem demora. Um alarme perfurante, uma sirene de proteção nacional, ecoa de repente pelos pátios da escola. Uma voz automatizada instrui repetidamente a todos que evacuem para um local seguro. Os alunos olham para cima, assustados e confusos. Um deles identifica a sirene, usada apenas quando a nação está em perigo, enquanto outro grita para que todos corram. Rei Momo olha para cima, imaginando se isso é um ataque terrorista em grande escala. Ele rapidamente percebe a gravidade da situação. Enquanto o caos se instaura e os alunos correm para se proteger, um professor os direciona freneticamente para que entrem no prédio da escola o mais rápido possível. Em meio à multidão em fuga, ele pega seu telefone e liga urgentemente para Ijima, expressando alívio quando a chamada é atendida. Ele começa a explicar a situação, mas do outro lado da linha, o vice-diretor Ijima o interrompe, afirmando que entende que as coisas estão ainda piores do que imaginavam. Sozinho em seu escritório, Ijima afirma que, dadas as circunstâncias, ele deve ser breve. Sua expressão se torna sombria enquanto ele transmite a informação crítica pelo telefone. Eles foram alvos específicos. Enquanto o rei processa isso, Ijima o direciona para a agência de investigação de Dungeons, perguntando se ele se lembra da conversa anterior. Rei confirma que sim. Seus olhos se arregalam em choque enquanto ele escuta de um esconderijo. Ijima explica que o recente ataque aos membros da gangue sob a proteção de Rei foi apenas uma distração. O verdadeiro alvo, ele revela, era o Departamento de Gerenciamento de Dungeons, que está profundamente entrelaçado com a Agência de Investigação de Dungeons. As responsabilidades da agência são extensas, abrangendo a coleta de dados de monstros, o mapeamento estrutural de dungeons por todo o Japão e a manutenção de sistemas de comunicação internos. Em uma sala privada, Rei confirmou a suspeita do vice-diretor Ijima. Ele afirmou que, embora a investigação estivesse em andamento, não havia dúvida de que a agência de investigação de Dungeons havia permanecido em silêncio sobre o incidente. Ele esclareceu que seu envolvimento foi mera coincidência. Ele achou estranho que o irmão mais velho da família Onizuka estivesse liderando a organização e, ainda mais intrigante, que o país parecesse apoiá-los. Ouvindo isso, Jima Bakurono deduziu que deve ter sido a família Onizuka quem iniciou o contato com a agência de investigação de Dungeons, e não o contrário. E Jima ajustou os óculos, concordando que a possibilidade era alta. Ele então revelou uma informação crucial. Um estimulante havia sido detectado no sistema do membro da gangue violenta que havia desmaiado anteriormente. Ele reagiu com surpresa, perguntando sobre a droga. Ijima explicou que, embora sua natureza exata ainda fosse desconhecida, a descoberta de sua origem apontava para a própria agência de investigação de Dungeons, sugerindo que eles estavam conduzindo experimentos ilícitos com a gangue. O vice-diretor comentou que a situação havia escalado significativamente. Rei ouviu em silêncio, sua expressão endurecendo enquanto absorvia as implicações. Ele então olhou diretamente para Rei, afirmando sua crença de que o jovem era, de alguma forma, a chave para resolver todo o caso. Em outro lugar, Rei sentou-se ao lado de um carro, lembrando-se da equipe da agência na busca e se perguntando por que eles o abordariam diretamente. A conversa continuou pelo telefone, com um tom de Ijima tornando-se sombrio.
Ele relatou que não conseguia contatar alguém desde o dia anterior e alertou o rei que a agência poderia estar escondendo algo, o que explicaria sua disposição para infringir a lei. Ele deu uma ordem clara: não relate nada sobre o segredo da dungeon. Os olhos de Rei se arregalaram em choque. Encostado no carro, Rei processou o grave aviso, repetindo as palavras para si mesmo: o segredo da dungeon. Seus pensamentos foram interrompidos por uma comoção repentina. Ele ergueu o olhar, assustado, e viu sua colega de classe, Karen Miyamoto, sendo agarrada violentamente por um homem uniformizado, seu rosto contorcido de terror. Ele olha para o celular, incrédulo. Na tela, Karen grita por ajuda, seu rosto contorcido de terror. O choque dele se transforma em confusão ao reconhecer o uniforme do agressor. Por que a polícia estaria fazendo isso? O rosto do homem é uma máscara grotesca, seus olhos revirados e brancos, resmungando de forma incoerente enquanto avança. A situação é muito pior do que ele imaginava. Em um beco estreito, Karen é agarrada pelo homem uniformizado, enquanto vários outros como ele, todos com os mesmos olhos mortos e brancos, se aproximam, cercando-a. Um grito de pânico ecoa pela rua, questionando o que são esses seres monstruosos. Um ataque súbito e bizarro se desenrola na rua. Um jovem de cabelo escuro observa, incrédulo, sem entender o que está acontecendo. Abaixo dele, uma horda de homens em uniformes escuros, com rostos distorcidos em feições monstruosas, avança sobre ele e uma jovem de cabelo claro. Ela se pergunta o que poderiam ser essas criaturas. As criaturas avançam. Uma delas crava uma arma afiada nas costas do homem de cabelo escuro, fazendo-o ranger os dentes de dor. A jovem grita enquanto outro agressor balança uma pesada tábua de madeira em sua direção. Ele amaldiçoa seus atacantes, sua expressão endurecendo de fúria. Ele reage com uma velocidade incrível, desferindo uma série de chutes que enviam projéteis esféricos em direção aos monstros uniformizados. Enquanto seus ataques atingem os alvos, uma das criaturas levanta uma pistola e atira, as balas ricocheteando com faíscas em uma superfície próxima. O jovem aproveita a vantagem, desferindo um golpe poderoso e descendente em outra criatura. Ele ruge para que ela pereça enquanto o monstro cambaleia para trás com a força do impacto. Seu punho esmaga o rosto da criatura com uma força avassaladora. Enquanto o monstro desaba, o revólver que segurava cai de sua mão. Ele habilmente pega a arma no ar. Seu foco muda imediatamente para a jovem, que foi agarrada por outro agressor. Com o revólver agora apontado, ele ordena que a criatura solte. Antes que ele precise atirar, ela resolve a situação com as próprias mãos. Virando-se com uma agilidade surpreendente, ela desfere um chute devastador diretamente na cabeça de seu captor. O monstro engasga em agonia, com o rosto estilhaçado pelo impacto. A jovem solta um grito aterrorizado, abalada pela violência de seu próprio contra-ataque. Vendo a aflição dela, o homem de cabelo escuro grita para que ela evacue para a escola imediatamente. Assustada, mas obediente, ela concorda e começa a correr. Enquanto foge pelo beco, ela grita uma palavra de agradecimento. Ele permanece, com o revólver firme, voltando sua atenção para o próximo desafio. Ele engatilha o cão do revólver, o clique metálico ecoando no silêncio tenso. Ele pergunta se eles estão preparados para o que está por vir. Ele se mantém firme diante da horda que avança, emitindo um aviso severo. O primeiro que fizer um movimento suspeito será abatido. De repente, o rugido do motor de uma motocicleta quebra um impasse. Um jovem de uniforme escolar surge, com o rosto transfigurado em fúria. Ele grita furiosamente, querendo saber como policiais insignificantes como eles poderiam pensar em derrotá-lo. Os monstros uniformizados recuam, surpreendidos pela explosão de raiva. A origem do barulho do motor é revelada quando outro jovem em uma grande motocicleta para derrapando, interrompendo o confronto. Tanto o mago de cabelo escuro quanto os homens uniformizados viram a cabeça, surpresos com essa nova chegada. O motociclista não está sozinho. Uma gangue inteira de motoqueiros chega atrás dele, liderada por um homem confiante de óculos escuros. O líder dá um sorriso de canto, avaliando a cena caótica à sua frente com um comentário baixo e conhecedor. O jovem de olhar intenso estreita os olhos, analisando a situação. Ele se pergunta se está enfrentando uma gangue de rua comum, membros do grupo Kanda, ou talvez uma outra organização. Ele se vê encurralado em um beco, confrontado por uma fileira de homens uniformizados da agência de investigação de Dungeons e uma gangue de motoqueiros. O oficial líder comenta sobre a grande festa de boas-vindas, questionando por que estão tão determinados a lidar com ele. Seus pensamentos são violentamente interrompidos. Diante dele, os motoqueiros e outros bandidos começam a convulsionar, seus corpos se contorcendo enquanto uma energia escura e corruptora irrompe de suas peles. Um dos bandidos maiores solta um grito gutural, seu rosto uma máscara de agonia e horror. A transformação o consome, seus músculos se avolumando grotescamente enquanto sua mandíbula se deforma. Os homens transformados, agora bestas monstruosas contidas por correntes pesadas, rosnam com intenção assassina. O jovem percebe que está em desvantagem numérica desesperadora no momento em que um agente uniformizado aponta uma pistola diretamente para ele. O bandido líder, totalmente transformado e fervendo de raiva, o encara. O oficial uniformizado provoca, reconhecendo sua força em uma dungeon, mas questionando se ele pode vencer contra tantos no mundo real. O jovem se mantém firme, agora armado com um taco de beisebol. Ele muda rapidamente de tática, o taco desaparece, substituído por um pequeno revólver seguro em sua mão. Enquanto ele pesa suas opções no tenso impasse, uma visão inesperada assusta seus oponentes. A roda de uma bicicleta surgindo em alta velocidade. Um esquadrão de estudantes em bicicletas avança pelo beco, gritando um brado de guerra coletivo.
Onizuka está entre eles, seu rosto uma máscara de determinação feroz enquanto pedalam furiosamente em direção à confusão. A investida continua, uma onda caótica de uniformes escolares e rodas girando. Karen agora está visível perto da frente do grupo, sua expressão igualando a intensidade de seus colegas. Ela se levanta nos pedais, erguendo o punho para animar os outros. Vamos, pessoal, ela grita. Mostrem a eles a força do colégio Hirin. Os estudantes colidem com a linha de homens uniformizados, arremessando-os pelos ares enquanto o jovem observa em silêncio atônito. Ele se virou para a garota ao seu lado, com uma expressão que misturava choque e preocupação, exigindo saber por que ela havia retornado. Ela chamou o nome de Omomo com uma determinação inabalável. Inspirado, o estudante intenso bradou para que todos apoiassem seu amigo. Com um grito unificado, os estudantes concordaram em se juntar à luta, gritando para que o ataque começasse. O ataque deles atraiu a ira do agressor uniformizado. Ele berrou para os estudantes, chamando-os de tolos e insistindo que era impossível eles vencerem. Ele zombou, mencionando que tinha ouvido que Omomo havia salvado a garota, e ordenou que todos fugissem imediatamente. Enquanto corriam, um dos estudantes declarou que não podiam mais ficar parados como meros espectadores. O estudante intenso confirmou esse sentimento, jurando que não permitiriam que Omomo se ferisse, mesmo que isso significasse que eles próprios se machucassem gravemente. Com a determinação fortalecida, ele se dirigiu aos outros, explicando que eles ficaram parados observando Omomo sofrer por tempo demais. Ele declarou com convicção que, desta vez, era a vez deles de protegê-lo e, portanto, eles deveriam ter a permissão para lutar. Essa lealdade feroz originava-se de uma memória dolorosa. Quando era um garotinho, ele ficava sozinho, cercado por uma multidão de figuras indistintas. Sussurros circulavam entre eles, rotulando-o como filho de um gangster, um pare de quem não se devia aproximar. Com os olhos baixos, o jovem pronuncia um único nome, Bakanotaro. Sua expressão então muda, seus olhos se arregalando em súbita compreensão. No momento seguinte, ele faz parte de uma enorme multidão de estudantes que avança pela rua. Com um rugido coletivo, eles atacam, jurando não permitir que seus adversários causem um grande mal. A investida explode em uma briga caótica. Onizuka grita para seus companheiros avançarem, desferindo um soco enquanto estudantes e homens uniformizados se chocam violentamente com os bandidos. Em meio ao tumulto, o estudante de cabelo escuro se torna o olho da tempestade, seu rosto transparecendo uma determinação feroz enquanto ele aponta um pequeno e ornamentado dispositivo para a frente. Observando de uma distância segura, a colega de classe com rabo de cavalo levanta seu celular. Ela se dirige ao Omomo-kun, com um pequeno sorriso nos lábios, afirmando que, graças a ele, foi libertada de seus agressores. Ela declara sua intenção de transmitir a bravura dele para o mundo inteiro, observando que chamar a polícia seria inútil. Segurando um pequeno presente, ela diz que é o mínimo que pode fazer por ele. A tela de seu celular revela uma transmissão ao vivo que já atraiu mais de 108 mil espectadores. Os comentários chovem, expressando choque com o fato de uma gangue e a polícia estarem atacando estudantes, torcendo por Omomo-kun e maravilhados com a audiência que cresce rapidamente. De volta à luta, Omomo bloqueia um golpe pesado do bandido grande e sem camisa. Ele percebe que o homem o está alvejando especificamente e se pergunta se este é o efeito da droga que ouviu falar. Ele discerne que seu oponente está sincronizando os ataques com seus próprios movimentos. Em vez de uma ameaça, ele vê uma oportunidade. Ele decide atrair a atenção do inimigo, e outro estudante grita que entendeu o plano. De repente, um novo estudante inspeciona calmamente o campo de batalha, contando 5 inimigos à sua direita e 4 à sua esquerda. Com um chamado confiante para que o ataquem, ele salta para a frente, desferindo um único e poderoso chute que lança um grupo de bandidos pelos ares. Ele imediatamente entrou em ação, um único chute poderoso mandando um grupo de agressores pelos ares. Enquanto eles caíam no chão, outro estudante gritou para ele continuar o ataque. Ele passou rapidamente pelos corpos caídos, com foco inabalável. Um dos estudantes, um garoto loiro, olhava incrédulo, gritando que o novato era um monstro e não deveria subestimar a escola deles. Após sua passagem, o pátio ficou em silêncio, repleto de corpos inconscientes dos atacantes. Os estudantes restantes olhavam maravilhados, um deles perguntando timidamente se a luta tinha realmente acabado. Outro colega confirmou que parecia que sim. Seus olhares permaneceram fixos no lutador solitário que havia virado o jogo, uma mistura de alívio e espanto em seus rostos. A tensão se desfez e os estudantes explodiram em comemorações, celebrando sua vitória inesperada. O estudante loiro fez pistolas com os dedos em tom de brincadeira, enquanto outros cerravam os punhos em triunfo. Os elogios ao novato, a quem chamavam de Omomo-kun, eram efusivos. Eles se maravilharam com sua força e comentaram como sua estratégia foi impecável, derrubando todos os oponentes principais com um único golpe. Em meio à celebração, um estudante de óculos notou a expressão sombria de Omomo. Ele se aproximou, perguntando o que havia de errado, mas Omomo simplesmente se virou, instruindo a todos que entrassem no prédio da escola imediatamente. Ele então se virou para encarar os estudantes confusos, com o olhar endurecido. Ele os avisou que não tinha certeza se conseguiria protegê-los desta vez, deixando-os atônitos e se perguntando o que ele queria dizer. Numa rua da cidade, uma horda de homens uniformizados com olhos monstruosos e vazios se aproxima. O que está na frente aponta diretamente para um jovem, identificando-o pelo nome, Omomo-ren. Seus colegas de classe estão atrás dele, paralisados em choque e descrença. O rosto do mago de cabelo escuro está coberto por sombras, seus punhos cerrados enquanto ele nega o que está vendo. Ele se vira para eles com um olhar endurecido, avisando que a próxima batalha não será um jogo e ordenando que fujam.
Um de seus amigos, com o rosto pálido de medo, pergunta se Omomo realmente pretende lutar contra a horda sozinho. Encarando a multidão monstruosa mais uma vez, ele diz a seus amigos que eles se saíram bem por terem chegado até aqui. Ele insiste que deixem o resto com ele, explicando que ele é o único alvo do inimigo. Seu colega protesta, implorando pela chance de lutar e ser útil. O mago de cabelo escuro grita de volta que é impossível, eles serão mortos. Mesmo assim, seu amigo insiste. A discussão é interrompida pelo som de pneus cantando. Um carro acelera imprudentemente pela rua estreita, fazendo o mago de cabelo escuro olhar surpreso, com um brilho de reconhecimento em seus olhos. O veículo avança diretamente contra os monstros uniformizados, arremessando corpos e dispersando a multidão em uma onda de destruição. Seus colegas de classe só conseguem observar, com os rostos marcados pelo horror. Ele continua sua investida violenta, abrindo caminho entre os agressores restantes. O mago de cabelo escuro observa, atordoado com a intervenção súbita e brutal. O carro para bruscamente bem na frente dele. Do banco do motorista, uma voz comenta calmamente que os heróis sempre chegam atrasados. Lá dentro, um homem de terno usando uma máscara de coelho grande e caricata se vira para ele. Ele se dirige ao mago respeitosamente, pedindo desculpas por tê-lo feito esperar. O motorista mascarado remove seu disfarce, revelando o rosto com cicatrizes e tapa-olho do homem conhecido como Jima. O mago de cabelo escuro observa com um sorriso malicioso, chamando-o pelo nome. Dentro do veículo, ele ajeita a gravata, explicando que seria problemático se sua identidade fosse revelada. Ele instrui o jovem mago a usar algo em seu lugar, incentivando-o a lutar o quanto quiser. Com a máscara de coelho de volta no rosto, ele apresenta um objeto cristalino e escuro. Ele declara que, com isso, nem 10.000 policiais seriam páreo para seu mestre, e diz para ele mostrar aos oficiais todos seu verdadeiro poder. Agora do lado de fora, o mago de cabelo escuro está diante de um novo grupo de adversários. Uma assembleia inteira de homens de ternos escuros e máscaras de dominó o aguarda, pronta para o confronto. Ele anuncia que os fez esperar enquanto uma energia escura o envolve. Outro jovem de uniforme escolar aparece ao seu lado, com um sorriso confiante no rosto. O mago declara o início do segundo round. Em meio ao caos, um jovem de cabelo escuro e espetado exibe um sorriso confiante, com uma energia sombria girando em torno de seu braço. Seu uniforme escolar está rasgado, mas ele parece impassível. Dirigindo-se aos homens uniformizados à sua frente, ele anuncia que os fez esperar e que é hora do segundo round. Ele avança em um borrão de movimento. A energia sombria se solidifica em gavinhas afiadas e violentas enquanto ele desfere um golpe devastador, gritando para que os desgraçados recebam o ataque. O impacto é imenso, criando uma explosão de força ofuscante que arremessa os homens uniformizados e destroça-os violentamente em todas as direções. À distância, seus colegas de classe, incluindo Onizuka, só conseguem observar com expressões de choque absoluto. Enquanto isso, o homem com a máscara de coelho assiste calmamente de seu veículo enquanto os homens uniformizados são arremessados pela explosão. O confronto inteiro está sendo transmitido ao vivo. Na tela de um smartphone, comentários de espectadores inundam o feed, questionando o que está acontecendo, como tal poder é possível e se algo daquilo é real. Uma pessoa exclama que este Omomokun claramente não é humano. Os estudantes que assistem permanecem atônitos, com a garota de rabo de cavalo perguntando o que está acontecendo e se perguntando se estão assistindo a um filme. Abaixo deles, os homens uniformizados caídos começam a se mover, seus corpos se contorcendo e se levantando do chão de uma maneira grotesca e antinatural. O lutador percebe seus oponentes se levantando, compreendendo que não são adversários comuns. Um dos homens aponta uma arma estranha de múltiplos canos para ele e dispara uma saraivada de projéteis brilhantes. Os estudantes próximos gritam alarmados. Em resposta ao ataque, ele calmamente levanta uma mão. Instantaneamente, enormes pilares cristalinos emergem do chão, formando um escudo impenetrável que estilhaça os projéteis que se aproximam com o impacto. Seus colegas de classe olham incrédulos, perguntando-se para onde foram as balas e como foram bloqueadas. Com a ameaça imediata neutralizada, a expressão do lutador endurece. Ele declara que ele é o inimigo deles e os adverte para não envolverem mais ninguém, um selo brilhante visível na palma de sua mão. Ele encara o agressor principal, cujo subordinado ainda tem a arma apontada. Com fria determinação, o lutador os informa que vai acabar com isso agora. Ele canaliza seu poder, uma energia escura e crepitante que se aglutina ao seu redor. Os homens uniformizados são arremessados para trás, seus corpos presos em gavinhas de sombra. Com um olhar determinado, ele identifica sua técnica, uma magia suprema do elemento terra. A energia explode para fora em um ataque devastador que ele chama de Wall Smash. O próprio chão se estilhaça e explode, arremessando o agressor líder indefeso pelo ar. Seu corpo colide contra uma parede com uma força de quebrar os ossos. O rosto do homem se contorce em um grito silencioso de agonia e incredulidade enquanto o impacto reverbera por ele. Os agressores uniformizados são violentamente arremessados para trás, com o chão se despedaçando ao redor deles por uma força invisível. Um grupo de estudantes, incluindo um garoto loiro, observa em choque absoluto, enquanto um homem com uma máscara de coelho caricata observa o caos com uma calma perturbadora. A fonte do poder se revela. O mago de cabelo escuro está em meio aos escombros, com um rastro de energia sombria se dissipando de sua mão erguida. Ele anuncia friamente que a eliminação está completa, enquanto os últimos homens uniformizados jazem derrotados a seus pés. Seus colegas de classe correm em sua direção, o medo substituído por admiração. Eles exclamam que Omomo é incrível, verdadeiramente impressionante. O mago, no entanto, parece indiferente, afirmando que isso deve mantê-los seguros por um tempo. Eles o cercam, cheios de perguntas.
Um estudante pergunta como ele criou aquela onda de choque, observando que não parecia de forma alguma o movimento de uma pessoa normal. Dentro de um carro, o mago reflete sobre suas ações, percebendo com certa frustração que não deveria ter revelado o uso de seu status de dungeon. O motorista com máscara de coelho interrompe seus pensamentos, informando de que ele tem uma ligação de alguém chamado Ijima. Ele diz a seus colegas para não se preocuparem, pois ficará bem sozinho. Quando perguntado sobre o indivíduo de máscara de coelho, ele desvia o assunto, dizendo-lhes para não se intrometerem em vários assuntos, pois é muito problemático. Agora sentado no banco do passageiro, ele se prepara para partir. Os estudantes aceitam sua decisão porque é o desejo de Omomo. Ele se despede, acrescentando que este incidente o fez reconsiderar sua opinião sobre eles. Enquanto o carro se afasta, os estudantes observam em silêncio, uma mistura de admiração e contemplação em seus rostos. Um momento depois, todo o grupo de estudantes, liderado pelo lutador confiante, fica em posição de sentido, com suas expressões endurecidas por uma nova determinação. Do carro que parte, o mago de cabelo escuro olha para trás. Sua expressão é de pura irritação enquanto ele exige saber o que eles pensam que estão fazendo, acusando-os de imitar uma tropa militar. Ele se sentou no banco de trás do carro, observando seus colegas pela janela. Eles pensavam que ele, ou Momo, havia se tornado exatamente como os rumores que circulavam online sobre o silenciador ensanguentado. Os estudantes declararam a intenção de se despedir dele em grande estilo, como a Yakuza. O lutador confiante deu um passo à frente, proclamando que o Momo era agora o líder deles. O mago apenas conseguiu encará-los de volta, totalmente perplexo. Ele murmurou a palavra em voz baixa, líder. O som do motorista se ajeitando levemente foi a única resposta. Seus colegas gritaram palavras de incentivo, admitindo que não sabiam o que ele estava fazendo, mas prometendo que esperariam por seu retorno seguro. Um leve sorriso tocou seus lábios enquanto ele respondia, até mais. O carro então acelerou, afastando-se do meio-fio e deixando para trás a multidão de estudantes uniformizados. Dentro do veículo em movimento, ele perguntou sobre o próximo destino. Um homem sentado à sua frente, o vice-diretor Ijima, explicou que uma névoa estava envolvida. O mago questionou se era uma dungeon, e Ijima confirmou, especificando que era uma exclusiva do governo. Ele absorveu a informação, sua mente acelerada. Uma dungeon exclusiva do governo. Ele tinha ouvido rumores sobre algo assim, mas pensar que era real. Ijima detalhou que era um local ultra-secreto em algum lugar do país, contendo itens e monstros tão perigosos que precisavam ser selados. Ele acrescentou que, por razões de segurança, até mesmo a polícia era proibida de entrar, e era por isso que a opinião dele tinha peso. O mago finalmente aceitou que tal lugar realmente existia. Apoiando a cabeça na mão, ele suspirou. É verdade, ele admitiu para si mesmo. Isso se tornou um verdadeiro incômodo. Uma presença súbita e arrepiante o fez sobressaltar-se. Ele virou a cabeça e encontrou a garota de Maria Chiquinha sentada bem ao seu lado, com os olhos escuros e perturbadoramente vazios. Ele estava no carro, agora vestido com seu uniforme escolar, enquanto o homem com o tapa-olho dava uma ordem para irem à residência Yoshimori. O jovem mago, atônito, questionou a mudança repentina de planos. O homem explicou que a garota esteve com ele o tempo todo e agora corria grande perigo, um alvo provável tanto para a polícia quanto para outros grupos violentos. O veículo deles derrapou até parar assim que chegaram. Do lado de fora de um prédio de 2 andares, um grupo de homens ameaçadores já havia encurralado a garota de Maria Chiquinha em uma escada externa. Dentro do carro, o homem com o tapa-olho bateu o punho com frustração. Na escada, ela se manteve firme, exigindo saber quem eram os intrusos. Ela ameaçou chamar as autoridades, mas seu desafio foi recebido com um chute brutal que a fez cambalear para trás. Antes que o homem pudesse aproveitar a vantagem, o mago de cabelo escuro se lançou para a frente, seu punho acertando em cheio o rosto do bandido. Ele sentiu os braços dela o envolverem por trás. Ela confessou quão assustada estava, e ele virou a cabeça para confortá-la, garantindo que ela estava segura agora. O breve momento de paz foi estilhaçado pelo som de tiros. Ele avistou outro agressor armado com uma submetralhadora e gritou um aviso enquanto uma rajada de balas rasgava o ar, estilhaçando o concreto ao redor deles. Seus olhos se arregalaram em descrença ao ver a arma automática. Nesse momento, o homem com o tapa-olho apareceu, ordenando que entrassem no carro imediatamente e deixassem a discussão para depois. O jovem mago obedeceu sem hesitar, puxando a garota consigo em direção ao veículo. Um sedã escuro acelera para longe de um confronto, levantando poeira e detritos. Uma voz de dentro incita o motorista, Jima, a ir. Dentro do veículo em alta velocidade, a espadachim de cabelos geminados expressa seu choque, exclamando que a polícia e uma gangue uniram forças. O mago de cabelo escuro confirma sombriamente, concluindo que o objetivo deles é eliminá-lo. O motorista, o homem do tapa-olho, anuncia calmamente ao seu jovem mestre que eles chegaram. Ao lado dele, a espadachim de cabelos geminados observa com uma expressão preocupada, lamentando como as coisas escalaram tão drasticamente sem seu conhecimento. Ele para o carro diante dos portões de um grande e imponente edifício, cuja arquitetura sugere uma importante instalação governamental. Ao saírem do veículo, o vice-diretor Ijima os cumprimenta com um sorriso, expressando seu alívio por todos os 3 terem chegado em segurança. O mago de cabelo escuro pergunta imediatamente onde a dungeon exclusiva do governo está localizada.
Eijima levanta um pequeno e ornamentado broche, explicando que, embora exista uma, seria muito mais rápido simplesmente mostrar a eles. Com suas palavras, um ponto de luz aparece à distância diante deles, expandindo-se rapidamente enviando feixes crepitantes de energia pelo campo aberto. A energia rodopiante se aglutina, formando um símbolo distinto e complexo, um círculo intersectado por uma cruz e flanqueado por dois martelos. Este símbolo se solidifica em um portão de pedra maciço e ornamentado que se materializa com um estrondo trovejante. O grupo olha para cima, maravilhado, enquanto o mago de cabelo escuro e a espadachim de cabelos geminados percebem que esta deve ser a dungeon exclusiva do governo. Mas, enquanto admiram a vista, o mago de cabelo escuro grita de repente, agarrando a cabeça enquanto uma dor intensa o atravessa. A espadachim de cabelos geminados e o homem do tapa-olho se viram para ele alarmados, perguntando o que há de errado. Ele é dominado por uma visão aterrorizante, uma silhueta monstruosa e com chifres, de olhos brilhantes, cercada por uma estática distorcida. A visão se desfaz enquanto ele ofega, com os olhos arregalados de choque. Ele sente como se tivesse tido um vislumbre fugaz de algo no fundo de sua mente. Os outros correm para o seu lado, com Jima perguntando se ele está bem e a espadachim pedindo para ele não se preocupar. Ele aperta o peito, ainda abalado, mas diz ao vice-diretor Jima para continuar. Jima explica que, pouco antes de a polícia ser subjugada, uma estranha anomalia ocorreu dentro da dungeon. Segundo os relatórios, um miasma bizarro começou a emanar dela, e o ataque do grupo Kanda aconteceu imediatamente depois. Ao ouvir isso, Jima exige um esclarecimento, perguntando se Jima está sugerindo que a própria dungeon causou o incidente. Jima responde que o miasma ainda estava presente quando ele fechou o portão, embora ainda não tenha confirmação de sua origem. Ele ouve atentamente, e as peças se encaixam. Ele entende agora. Não o trouxeram para a dungeon exclusiva do governo apenas por segurança, queriam que ele resolvesse essa estranha anomalia, provavelmente porque Jima tinha visto seu status no nível máximo antes. Sua dedução é confirmada quando Jima implora para que ele os ajude a superar esta crise. A espadachim observa enquanto o rei concorda, afirmando que tem apenas uma condição. Ele então especifica seus termos. Ele não será o líder do ataque à dungeon. Em vez disso, ele insiste que a espadachim, Yoshirin, seja designada como a líder. Ela reage com uma descrença atônita. Apesar do choque dela, Jima considera o pedido por um momento antes de rir baixinho. Ele concorda com a exigência, aceitando os termos de rei. Com o acordo selado, seus pensamentos se voltam para dentro. Ele não tem desejo algum de bancar o herói que salva o mundo. Nascido como filho marginalizado de um chefe da Yakuza, ele estava contente em viver uma vida comum de estudante de ensino médio. Ele sempre fora apenas um observador, assistindo enquanto outros, com um senso de justiça equivocado, arriscavam suas vidas conscientemente ao se lançarem de cabeça no perigo contra a Yakuza e a polícia. Seus pensamentos se voltaram para a memória de um amigo sorridente de óculos e chapéu, que uma vez falou sobre como o rei o havia aceitado. A memória mudou para outro rosto intenso, um colega de classe que admitiu que só conseguiu lutar porque rei ignorou seu status como filho de um líder de gangue. Essa lembrança pareceu fortalecer sua determinação, pois até mesmo alguém como ele poderia inspirar os outros. Sua reflexão interna foi interrompida pelo presente. Uma multidão de aliados e oficiais, incluindo o homem do tapa-olho e o vice-diretor Jima, havia se reunido para se despedir deles. A espadachim de duas Marias Chiquinhas acenou alegremente enquanto o grupo gritava palavras de encorajamento para ela e para rei. Um sorriso confiante tocou seus lábios. Ele decidiu que simplesmente daria o seu máximo. Vamos lá, declarou ele, pronto para avançar. Com o propósito definido, a equipe avançou. Liderados por rei e pelo espadachim de duas Marias Chiquinhas, eles atravessaram o portal cintilante e adentraram o território desconhecido da masmorra. Um grupo de 4 pessoas se posiciona diante de um portal colossal e ornamentado, pronto para adentrar um território desconhecido. Com uma batida decisiva, as enormes portas se fecham atrás deles, assustando o jovem de cabelo escuro e seus companheiros. O fechamento repentino revela sua verdadeira localização, um único imenso cubo de pedra deriva em um vazio nublado e infinito. Ao redor deles, inúmeros outros cubos flutuam sem rumo, alguns presos por correntes pesadas, criando uma paisagem desorientadora e impossível. O campo de ilhas de pedra se estende até onde a vista alcança, um arquipélago silencioso e flutuante contra um céu pálido. Navegando por este terreno estranho, a espadachim de Maria Chiquinha expressa sua perplexidade, perguntando que lugar poderia ser aquele. O vice-diretor Jima caminha à frente, confirmando calmamente a suspeita dela. Eles estão, de fato, dentro de uma dungeon. O mago de cabelo escuro para, com o olhar fixo em um cubo próximo que passa flutuando silenciosamente por ele. Ele observa que os blocos se movem em um padrão regular, deduzindo que eles devem saltar de um para o outro. O homem com o tapa-olho concorda, comentando que é um mecanismo diferente de qualquer um que ele já tenha encontrado. Ao lado deles, a espadachim expressa sua preocupação, questionando o que há no abismo abaixo e apontando a distância considerável entre as plataformas. O medo a domina quando ela espia o vazio escuro abaixo. Um grito aterrorizado escapa de seus lábios, e ela desaba no chão, sobrecarregada pela total impossibilidade da situação e pelos movimentos súbitos e bruscos da plataforma. Enquanto ela luta contra o medo, o vice-diretor Jima começa a explicar. Ele esclarece que, como podem ver, esta dungeon é diferente de todas as outras. O mago de cabelo escuro ouve, entendendo a implicação. Se a estrutura da dungeon é única, então os itens que podem ser coletados dentro dela também devem ser diferentes. Ele continua, com uma expressão pensativa ao recordar a história deste lugar. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele explica, a equipe que o nomeou se referiu a ele como uma escavação. O termo ressoa com o mago de cabelo escuro e a espadachim, e seus olhos se arregalam em choque.
Ele expressa sua incredulidade, afirmando que este lugar deveria ser conhecido como a Dungeon de Lendia. Ele tropeça de repente, uma dor aguda percorrendo seu corpo. A espadachim de caudas gêmeas corre para o seu lado, chamando seu nome em alarme, enquanto o homem do tapa-olho e o vice-diretor Ijima observam. Sua mente dispara enquanto ele aperta o peito. Ele se pergunta por que isso está acontecendo de novo, porque sente uma conexão com um nome que tem certeza de já ter ouvido antes, apesar de ser sua primeira vez neste lugar. Ele ignora a dor, garantindo a espadachim preocupada que está bem e não precisa de um médico. Virando-se para os outros, sua expressão endurece enquanto exige saber o que eles querem dizer com ter escavado o nome em Masmorra de Lendia. O vice-diretor Ijima explica que, de acordo com o funcionário que fez a descoberta, eles encontraram uma laje de pedra com esse nome escrito nela. Ele acrescenta, no entanto, que desde então perderam o contato com esse indivíduo, e seu paradeiro atual é desconhecido. O jovem mago encara a própria mão, perdido em pensamentos. Ele questiona o que os espera nas profundezas deste lugar e por que seu próprio corpo está passando por uma transformação tão estranha. Ele cerra o maxilar com determinação. Anunciando que eles prosseguirão, ele promete proteger a todos e os adverte para ficarem atentos a quaisquer eventos imprevistos. Seus companheiros expressam sua concordância. A espadachim de caudas gêmeas concorda com um firme e Ijima ajeita os óculos e o homem do tapa-olho faz um breve aceno de confirmação. A determinação deles é testada imediatamente quando um lobo monstruoso e gigantesco se materializa do nada. A força de sua aparição arremessa o homem de terno loiro pelos ares, enquanto o mago de cabelo escuro se desequilibra e a espadachim começa a conjurar um feitiço. Enquanto o homem de terno loiro ainda está no ar, o homem do tapa-olho grita uma ordem para a espadachim. Ela clama o nome do mago de cabelo escuro enquanto ele salta alto sobre a batalha, preparando-se para um golpe descendente devastador no lobo. Ele desceu com um propósito furioso, cravando sua arma através do monstruoso lobo de duas cabeças. Com um grito gutural para que morresse, ele fincou a lâmina, silenciando os rosnados da fera em um golpe final e brutal. Enquanto o corpo da criatura se dissolvia em poeira ao seu redor, o homem do tapa-olho buscou confirmação. Acabou. O mago de cabelo escuro apenas afirmou, sim. Perto dali, a espadachim de duas Marias Chiquinhas observava com uma mistura de admiração e preocupação, comentando que nunca havia encontrado uma criatura como aquela em nenhuma outra masmorra. O alívio dela durou pouco. Uma onda de tontura atingiu a espadachim de duas Marias Chiquinhas, sua visão embaçando por um momento. Olhando para cima, ela sentiu uma gota em sua pele e viu mais caindo do teto da caverna. Confusa, ela se perguntou em voz alta, chuva. Um jovem de cabelo escuro aperta a cabeça de dor, percebendo que foi afligido por uma condição anormal. Olhando para cima, ele vê a culpada, uma bruxa de cabelo claro e cacheado, que dá uma gargalhada ameaçadora enquanto desce em uma vassoura pela chuva. A bruxa se prepara para lançar outro feitiço, com energia crepitando ao seu redor. O homem de cabelo escuro rende os dentes em frustração, resmungando que agora terá que lidar com uma bruxa. Ele tenta avançar, mas a condição anormal torna seus movimentos lentos e pesados, deixando um rastro de energia para trás. Enquanto ele se esforça, uma enorme explosão de energia mágica irrompe atrás dele. Seus companheiros, o homem com tapa-olho e a espadachim de Maria Chiquinha, gritam seu nome em alarme enquanto ele se vira para encarar a explosão. A bruxa ri triunfante de sua vassoura, com os olhos brilhando com poder malévolo. Abaixo, o homem com tapa-olho só pode xingá-la enquanto ela desfere seu ataque devastador. Sua magia atinge o alvo, mas em vez de destruí-lo, a energia é violentamente repelida em um clarão ofuscante. A bruxa grita em choque. O homem de cabelo escuro vê uma notificação de uma habilidade extra disponível, reflexão de ataque mágico, e se pergunta se deve usá-la. Ele permanece dentro de um complexo arranjo de círculos mágicos, percebendo que, sem essa habilidade recém-disponível, estaria em grave perigo. Seus companheiros correm para o seu lado, e a espadachim de Maria Chiquinha expressa seu alívio por ele estar ileso. O homem loiro observa que, embora o líder deles esteja bem, o resto do grupo, sendo apenas de nível 30 ou 40, poderia ter morrido. O homem com o tapa-olho diz-lhe com confiança para não se preocupar, pois ele é nível 50 e irá protegê-lo. A espadachim concorda. O homem de cabelo escuro, no entanto, os adverte para não baixarem a guarda, pois estão em uma área de chefe. Internamente, ele considera a dependência deles um fardo. O grupo de 4 agora está diante de uma porta colossal e ornamentada. Símbolos intimidadores, semelhantes a olhos, estão esculpidos em sua superfície, e uma névoa se agita em sua base, insinuando o poderoso inimigo que os aguarda lá dentro. Diante da grande porta, o mago de cabelos escuros é atingido por um pensamento perturbador. Ele se pergunta por que este lugar, que nunca viu antes, parece tão estranhamente familiar. Ele empurra as portas pesadas. Com um rangido profundo, elas se abrem para revelar uma vasta e vazia sala do trono. No topo de um palanque distante, senta-se uma pequena silhueta alada. Ao entrarem, a figura se levanta, revelando sua verdadeira forma, um demônio imponente com chifres, de asas enormes. É o segundo deus demônio, Fegnia Yugna. Com um sorriso sinistro, ele anuncia que eles finalmente chegaram. O deus demônio ri, comentando sobre como o mago é uma criatura desagradável. O jovem o encara de volta, chocado e perplexo com o súbito aparecimento desse ser poderoso. Seu olhar se fixa no mago. Ele não o chama pelo nome, mas sim de Lentias, perguntando se ele não reconhece que são almas gêmeas. O mago fica sem palavras, totalmente confuso com o nome. As palavras do demônio disparam uma dor aguda em seu peito. Ele recua, gritando de volta para Fegnia, exigindo saber do que ele está falando e dizendo para parar de falar absurdos. Ele cai de joelhos, dominado pela agonia.
A espadachim de Maria Chiquinha grita seu nome, Rei Kun, enquanto ela e o homem com o tapa-olho correm para o seu lado. O homem, Jima, pergunta com urgência se a dor voltou. Enquanto a dor se intensifica, uma visão fragmentada passa por sua mente, o deus demônio Fegnia em meio a outros seres monstruosos. Ele rende os dentes, perguntando-se que memória é essa. Ele agarra a cabeça, tentando lutar contra as imagens intrusivas. Pensa consigo mesmo que isso não tem nada a ver com ele, questionando desesperadamente o que está acontecendo. De seu trono, Fegnia solta uma risada triunfante, instando-o a se lembrar. Enquanto a espadachim segura o mago caído, dizendo-lhe para ser forte, Jima encara o deus demônio e ruge, seu monstro. O que você fez com o rei Sama? Ao desabar, uma memória inunda sua mente. Uma versão mais jovem de si mesmo, com o rosto contorcido de frustração, questiona o mundo ao seu redor. A voz do Lorde Demônio ecoa em seus ouvidos, perguntando se ele nunca sentiu que algo estava errado, mesmo enquanto avançava implacavelmente pelas masmorras. O jovem se pergunta por que seu nível estava subindo a uma velocidade tão anormal. A memória se intensifica. O jovem sua, exigindo saber o que o Lorde Demônio está tentando dizer. A voz de Fegnia continua seu ataque, questionando como ele pôde permanecer tão calmo apesar de ser treinado em masmorras e atormentado por demônios todos os dias. No presente, o mago de cabelo escuro permanece no chão, agarrando a cabeça em agonia enquanto o deus demônio paira sobre ele e seus companheiros preocupados. Enquanto a espadachim de caudas gêmeas contém o mago de cabelo escuro, seus aliados observam em choque. O homem com tapa-olho exclama diante da velocidade súbita dos acontecimentos, enquanto o mago, com uma expressão de dor, afirma que a resposta para a confusão deles é simples. Sua mente volta para uma visão de si mesmo ajoelhado diante de uma figura demoníaca colossal. O ser, o Lorde Demônio Fegnia, declara que o jovem não é um humano comum, revelando sua própria identidade como o quarto deus demônio, Oro Além Dias. Ele continua, explicando que o mago recebeu ordens do grande deus demônio, o mesmo mestre a quem Fegnia serve, para trazer a destruição a este mundo. O rosto do mago se contorce em angústia e intensidade com a revelação. Um sorriso cruel se espalha por seu rosto enquanto sua asa massiva começa a se mover, um baixo som de reconhecimento escapando de seus lábios. De volta ao presente, a espadachim de caudas gêmeas salta entre Fegnia e o mago, bloqueando o ataque iminente. Ela grita para o Lorde Demônio não falar de forma tão egoísta, depois se vira para o mago desanimado, insistindo que ele é rei, não um Lorde Demônio qualquer. Sua afronta é ecoada pelo homem de tapa-olho, que avança para protegê-la. Ele declara que rei é o jovem mestre do grupo Kanda e não tem absolutamente nenhuma ligação com uma criatura como Fegnia. Ele encara o demônio, exigindo saber o que ele quer dizer. Fegnia apenas ri, divertido com a convicção deles. Ele pergunta com desdém se é nisso que eles realmente acreditam, desafiando-os a considerar a realidade da situação. Ele então volta sua atenção para o mago de cabelo escuro, chamando de Lendias. Fegnia afirma que a chave para a missão compartilhada deles, a espada do fim do mundo, deve estar localizada na caixa de itens do jovem. Em resposta às suas palavras, uma torrente de energia escura começa a se aglutinar ao redor do corpo do mago, formando um orbe negro e rodopiante abaixo dele. Os espectadores olham horrorizados, e o homem com tapa-olho gagueja, incrédulo com a cena. A energia explode violentamente de suas costas na forma de asas sombrias, forçando um grito de agonia de seus lábios enquanto a transformação o domina. Sua transformação se intensificou quando uma torrente de energia negra irrompeu de seu olho, uma manifestação física da agonia que assolava seu corpo. Dentro da onda caótica, pensamentos primordiais ecoavam: mate os humanos. Eles são um obstáculo. Destrua o mundo. O poder bruto sobrecarregou, inundando sua mente com todas as emoções negativas, raiva, tristeza e ressentimento. A espadachim de caudas gêmeas gritou seu nome, perguntando o que estava errado, mas sua voz se perdeu em seu tormento. Enquanto ele sofria, o vice-diretor Ijima explicou a dura realidade da situação. Ele afirmou que itens nascidos em dungeons às vezes são criados a partir da forte vontade de uma pessoa, tornando-se tesouros. Ele percebeu com horror que o material final necessário para completar a espada do fim do mundo era o próprio desespero do jovem. A massa turbilhonante de energia escura começou a se aglutinar, tomando a forma de uma grande espada. Observando de cima, o Lorde Demônio Fegnia a reconheceu instantaneamente como produto do profundo ressentimento do mago. Em vez de se solidificar, a energia em forma de espada explodiu violentamente para fora, engolfando toda a área em navinhas de pura escuridão e forçando seus aliados a recuar. A espadachim e Ijima chamaram desesperadamente seu nome, mas o homem com o tapa-olho, compreendendo o verdadeiro horror da situação, gritou para que corressem. Ele sabia que, se ficassem, seria o fim. O rosto de Fegnia se abriu em um sorriso largo e triunfante. A hora finalmente havia chegado. Abaixo, dentro da escuridão, um olho monstruoso e serpentino se abriu, desprovido de toda a humanidade. A transformação estava completa. O deus demônio Lendias havia se sacrificado, tornando-se a própria espada do fim do mundo, uma criatura colossal e serpentina de múltiplas cabeças. A espadachim e o homem com o tapa-olho só podiam olhar em absoluto choque e horror. Enquanto o ser monstruoso pairava sobre eles, um cataclismo de escamas e presas contorcidas, a voz de Fegnia ecoou com finalidade. O mundo estava agora convidado para o seu fim. A espadachim de cabelos geminados, Miyamoto Karen, está paralisada de terror diante de um demônio colossal cuja cabeça é uma massa de serpentes que se contorcem. Ela aperta a garganta, certa de que nunca esquecerá os eventos deste dia. De um poleiro alto, o Lorde Demônio Fegnia olha para baixo, exigindo saber o que foi feito ao seu subordinado.
O demônio serpente abaixo rosna, sua voz um grunhido baixo prometendo matar os humanos. Ele então sorri para o homem do tapa-olho, explicando que apenas permitiu que o quarto deus demônio, Rendias, retornasse à sua verdadeira forma. O homem do tapa-olho reage com espantosa incredulidade. Rendias se contorce, sua forma se dissolvendo em meio a máscaras teatrais e dinheiro espalhado. O demônio reflete sobre seu ódio profundo pela humanidade. Fegnia continua, com os olhos semicerrados, afirmando que não pode perdoar os humanos que pisoteiam os outros para satisfazer seus próprios desejos. O homem do tapa-olho escuta atentamente, sua expressão sombria. Ele explica que o ressentimento persistente do clã dos demônios é como uma maldição, um desejo profundo de ver a humanidade aniquilada. Esse ressentimento final e potente, ele revela, tornou-se o gatilho supremo, completando a criação da espada mágica do fim do mundo. Karen encara uma janela de status exibindo os detalhes dessa mesma espada. Ela se lembra de Reikun dizendo que ela apareceria, mas ela nunca tinha ouvido falar de tal arma, nem mesmo através de informações online. Enquanto ela e o homem do tapa-olho se afastam dos restos de Rendias, a verdade a atinge. As memórias do demônio foram usadas como um gatilho, e agora a arma resultante havia aparecido na janela de status de Reikun. Enquanto o grupo se recuperava de sua revelação, o Lorde Demônio Fegnia continuou sua explicação com um sorriso sinistro. Ele esclareceu que, embora monstros nascidos em uma dungeon normalmente não possam sair, Rendias era originalmente humano antes de sua demonização, criando uma brecha única. Ele então fez uma pergunta arrepiante para sua plateia atônita, questionando o que eles imaginavam que seria o resultado de tal situação. A implicação horrível atingiu a espadachim de caudas gêmeas, seus olhos se arregalando enquanto ela ofegava, percebendo a terrível possibilidade. Em resposta ao seu medo não expresso, Fegnia soltou um mugido triunfante. Ele declarou que o próprio Rendias emergiria da dungeon para massacrar todos os humanos em seu caminho. Agarrando o peito, o vice-diretor Ijima acusou furiosamente o Lorde Demônio de orquestrar o ataque a seus subordinados. Fegnia, com calma e simplicidade, afirmou que era de fato obra sua. O método de seu plano se torna claro. Um grupo de agentes internos escuros e máscaras estranhas e inexpressivas moveu-se pela cidade, assumindo o controle da consciência de indivíduos-chave para escoltar o ainda vivo Rendias até a superfície. O vice-diretor processou essa informação sombria, percebendo com horror crescente que a Yakuza, a polícia e até mesmo sua própria agência de investigação de dungeons haviam sido comprometidas. O resultado aterrorizante dessa infiltração está diante deles. A forma massiva e serpentina de Rendias está enrolada na rua aberta, tendo sido trazida à superfície. O demônio serpente explica que toda essa série de eventos foi apenas um prelúdio para restaurar sua verdadeira forma. Ele confirma aos heróis atonitos que não é uma mera cópia, mas o original. A espadachim de caudas gêmeas grita o nome do mago de cabelo escuro, chocada que o demônio ainda esteja consciente. Rendias afirma que está, sua voz um rosnado baixo, e começa a proferir uma ordem para que fujam. Observando a cena à distância, o Lorde Demônio Fegnia parece não se impressionar. Ele murmura para si mesmo que essa demonstração de Rendias é bastante entediante. Ele observava o demônio colossal abaixo, com um toque de suspeita em sua voz. Ele ponderou em voz alta, questionando se Rendias havia desenvolvido algum afeto descabido pelos humanos. Na rua abaixo, o demônio serpente pairava sobre a espadachim solitária. Um sussurro gutural escapou dele, um comando repetido para que ela fugisse, proferindo até mesmo um nome. Karen. Ela apertou o peito, com os olhos marejados de lágrimas ao ouvir a voz dele através da forma monstruosa. Ela lhe disse para não ser absurdo. Observando de uma distância segura, o vice-diretor Ijima perguntou a Jima se deveriam tentar restaurar Rei à sua forma original pelo bem do mundo. Jima ignorou a pergunta, em vez disso, gritando um aviso para Karen de que era perigoso demais se aproximar. O olhar dela, no entanto, permaneceu fixo e inabalável. Ela gritou de volta, com a voz cheia de emoção, declarando que nada daquilo importava para ela. Sua mão se apertou ao redor do cabo de sua espada de treino de madeira. Ela então apontou a arma para o demônio imponente, lembrando de sua promessa, que ela o perseguiria não importava para onde ele fosse. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela implorava a ele, pedindo que não deixasse o vínculo dele ser rompido simplesmente porque ele havia se transformado em um deus demônio. Com seu apelo pairando no ar, ela deu um passo firme à frente. Jima observou seu avanço, reconhecendo sua resolução inabalável. A voz do demônio suavizou, dirigindo-se a ela com um título de grande respeito, Rei-sama. Ele declarou que, como aquele que cuidou dela desde a infância, agora arriscaria a própria vida para vê-la retornar ao seu estado original. Em outro lugar, observando o caos se desenrolar, o homem de tapa-olho, Jima, assistia com um sorriso conhecedor. Era assim que deveria ser, ele refletiu. Qualquer coisa menos que isso, e a pessoa não estaria qualificada para se autodenominar um executivo do Grupo Kan. Dentro de uma câmara de pedra, o vice-diretor Ijima ajeita seus óculos, ladeado pela guerreira Karen e por Jima, que usa um tapa-olho. Ijima afirma calmamente que foi ele quem os atraiu para esta masmorra e que não tem intenção de deixá-los sair. Suas palavras são dirigidas a um demônio monstruoso com cabeça de cobra. Erguendo uma pistola, Ijima declara que, como chefe da administração de masmorras, protegerá a criatura com todas as suas forças. O demônio rosna com desprezo para o grupo. De repente, antes que alguém possa reagir, uma torrente de tentáculos sombrios emerge de uma fonte invisível, prendendo violentamente o demônio serpente e imobilizando-o por completo. A origem do ataque é revelada. A forma imponente e chifruda do Lorde Demônio Fegnia paira sobre todos eles. Os olhos do demônio serpente capturado se arregalam em choque enquanto Karen e Jima gritam alarmados com a nova e avassaladora presença. Da escuridão rodopiante, uma mão demoníaca se materializa, segurando uma arma enorme e retorcida.
Karen encara horrorizada, reconhecendo-a como a espada demoníaca do fim do mundo, enquanto Jima observa, atônito. Ele empunha a foice imensa com um sorriso maníaco. Fegnia se dirige ao demônio aprisionado como Rendias, incitando-o a liberar mais poder para que possam punir adequadamente os humanos à sua frente. Sua expressão se endurece, tornando-se uma de pura intenção assassina. Agarrando a foice com força, ele brada uma única e arrepiante palavra: matar. Com um rugido ensurdecedor, Fegnia libera seu poder. Reagindo instantaneamente, Jima grita para os outros recuarem enquanto levanta uma mão, conjurando um escudo mágico cintilante para interceptar o ataque. O escudo não é páreo para o poder do demônio. Ele se estilhaça em incontáveis pedaços, e a força do impacto arremessa Jima para trás enquanto Jima e Karen gritam seu nome, aterrorizados. Ele cai com força, sangue espirrando de um corte em sua cabeça. Enquanto Jima rende os dentes de dor, Jima vê uma abertura e aponta sua pistola. No mesmo instante, a foice de Fegnia desce, mirando diretamente na indefesa Karen. Quando a foice descia, o Lorde Demônio Fegnia mudou sua atenção, fechando o punho ao redor da energia escura e rodopiante do Demônio Serpente. Ele comprimiu a entidade sem esforço em um pequeno e volátil orbe de luz. Perto dali, o vice-diretor Jima observava incrédulo, seu plano se desfazendo. Ele gaguejou que isso era impossível, certo de que o poder do Demônio Serpente deveria ter sido amplificado pelo item de suporte que lhe fora dado. O poder contido tornou-se instável. Com um rugido gutural, Fegnia liberou a energia, provocando uma explosão cataclísmica que rompeu de sua posição, estilhaçando o próprio espaço ao seu redor. A onda de choque obliterou a câmara em um instante, arremessando escombros e detritos em todas as direções enquanto a luz ofuscante da detonação consumia tudo.